Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo da parte do globo que nos estão a ver. Este é o canal Faça-se Luz, eu sou o Paulo Oliveira. Esta emissão é diferente por vários aspectos. Um deles é porque temos aqui também alguém ao meu lado que vai participar na conversa. Eu não gosto muito de usar o termo entrevistar, porque isto é uma conversa informal, com o convidado de hoje, que é a segunda vez que cá vem ao canal, quase passados 2 anos, José Micar Teixeira. Muito bem-vindo, obrigado por teres aceito o convite para retornar ao canal. É um prazer. Da minha parte também. Eu pensei que tinha sido há menos tempo do que há 2 anos já. Não, pois nós agora em off estávamos aqui a falar sobre isso, que foi o 8 de março de 2024. Foste uma das primeiras pessoas a vir ao canal, foi muito bom ter-te lá, foi uma live fantástica. Passaram quase 2 anos, o canal cresceu, era um canal muito pequenino naquela altura, cresceu e cresceu além fronteiras também. Que bom. E sim, também fizeste parte e fazes parte desse crescimento, e todas as pessoas que aqui vêm ao canal participam nesse crescimento. E também as pessoas que veem e partilham o canal, que temos muitas partilhas, isso é muito bom também de registar, tanto em Portugal como no Brasil, onde temos, não é, quem diria, a maior parte dos subscritores do canal são do Brasil, cerca de 70%. E hoje temos então aqui a Cláudia Gomes, que para muitos também não, ela já fez aqui algumas lives comigo também, e vai-me ajudar nesta conversa, porque estamos a representar aqui o masculino e o feminino, numa conversa com o Micar, onde o assunto principal será as emoções. E as emoções, não é? Aquilo que, que faz borbulhar a humanidade, que mexe e que pode ser tão terrível, mas também tão maravilhoso, não é? Depende da forma como nós as usamos, como nós exteriorizamos aquilo que sentimos. E porquê que eu trago aqui o Micar? Porque é uma pessoa que eu admiro pelo seu trajeto de vida, já agora, quem não viu a live anterior, que veja, eu vou colocar depois nas sugestões no final do vídeo, e o link também depois na descrição. Vejam, porque tem um exemplo, eu acho que é um exemplo para quem vive uma vida em que não é feliz, em que se sente escravizado, em que faz coisas no dia-a-dia que não satisfazem, que lhes falta a coragem para dar aquele salto de fé e aquele salto na vida para ir para uma situação em que preencha o coração. Micar, mas hoje o tema é, não é? As emoções e a maturidade emocional. Não é? Porque, todos nós somos seres emocionais, mas caramba, as emoções podem ser vividas de formas muito diferentes. De que maneira? Eu fiz uma cábula, porque há muita gente, nós vamos falar sobre maturidade emocional, e muita gente não sabe o que é maturidade emocional. E depois, acho que eu fiz aqui uma abertura só, para que as pessoas saibam do que é que a gente vai falar. E perdoem aquelas que sabem o que isto é, mas muita gente, e eu tenho observado isso, eu tenho maturidade emocional. E eu pergunto, então o que é maturidade emocional? E não saem do sítio. Parece aquela história, e não estou a criticar ninguém, nem a apontar ninguém. Parece aquela história que, às vezes, as pessoas procuram, não é, para sessões, e eu pergunto o que é que quer da vida. E as pessoas dizem, eu quero ser feliz. E eu pergunto, e o que é felicidade para si? E as pessoas andam às voltas. Eu pergunto, então, mas diga-me uma coisa. Como é que você quer ser uma coisa e não sabe o que isso é? É o mesmo que querer uma casa e não sabe o que é uma casa. Como é que você vai encontrar a casa, né? Então, no fundo, depois de tantas voltas que a gente dá, as pessoas dizem, afinal, eu não quero ser feliz. Eu quero é viver em paz. E as pessoas esquecem-se que para viver em paz tem que ter maturidade emocional. Isto para dar a entrada nisto, estás a ver? Porque quem não tiver maturidade emocional não é digamos, é a condição para seres feliz, é um fator muito importante para que tu possas ter uma relação saudável contigo, sobretudo. Em primeiro lugar, pois. Porque a função das relações é evoluirmos, porque a maior parte das relações não funcionam. Se tu fores ver as estatísticas, a maior parte das relações não funcionam. Então há aqui qualquer coisa que não está bem. E o que é que não está bem? No fundo, o que não está bem é que é bom. Porquê? Eu vou explicar porquê. Quando uma relação não funciona,
E se tu não aprendes a lição porque é que ela não funciona, a relação não cumpriu a sua função. Porque a função da relação, quando ela funciona, que bom. Quando ela não funciona, é dar uma lição. É eu aprendo que esta e esta coisa eu não quero mais na minha vida. E aprendo coisas sobre mim, naturalmente. Não é? E aprendo também coisas sobre a outra pessoa. Mas eu fiz aqui isso só para as pessoas se localizarem, mesmo as que sabem, terem uma noção ampla do que é. Eu escrevi assim: maturidade emocional é a capacidade de reconhecer, compreender e gerir as próprias emoções e as dos outros de forma equilibrada, lidando com frustrações, desafios com resiliência e sem reações impulsivas, promovendo relações saudáveis e bem-estar pessoal. Uma Ok. definição. Definição. Para partirmos daqui para as pessoas saberem o que é que estamos a falar, não é? Sim. Tu perguntaste sobre emoções. E é como tu dizes, as emoções podem ser uma coisa maravilhosa, como pode ser a pior chatice que tu podes ter. E para isso há uma coisa que é fundamental. Há várias coisas que são fundamentais, mas vamos falar primeiro que é ter consciência. Muita gente não tem consciência. E eu quando digo muita gente, é muita gente mesmo. Não tem consciência do que está aqui a fazer. Vai para uma relação sem ter consciência do que é uma relação. Era aquilo que eu te dizia. Quer ser feliz, mas não sabe o que é ser feliz. Vai para uma relação, não é? E não tem noção, por exemplo, que vai amar a outra pessoa na medida do amor que se tem por ele próprio. E, portanto, se eu me amar 5%, eu só vou saber amar 5%. Os 95% eu vou precisar da pessoa. E quando eu preciso, eu dependo emocionalmente. E quando eu dependo emocionalmente, eu não tenho maturidade emocional nenhuma. E então, as minhas emoções são básicas. É o ciúme, é a posse, é uma série de coisas que destroem as relações. Lá está a tal história da imaturidade emocional. Não é? Miguel, repara, então se a pessoa só tem 5% de amor por si próprio, porque foi um exemplo que deste aqui, não é? Claro que vai tentar compensar a tal dependência da outra pessoa e vai tentar buscar os outros 95% da outra pessoa. Então aí começam as cobranças, não é verdade? Exatamente, e as exigências. Porque tudo começa mal. Porque é assim, eu tenho 5%, ok? E a mulher que está comigo tem 95%, tem uma ainda, perdão, eu amo 5%, ok? Eu vou para a relação, eu não vou buscar os 95% dela, porque senão isto acaba tudo mal. Eu vou porque há o efeito espelho, ok? Ela seguramente também só se ama à volta de 5%, porque não há aqui coisa. Então os dois juntos podem crescer, porque eu revejo nela aquilo que eu também tenho, porque é o efeito espelho. Estás a ver? Um carente nunca atrai senão um outro carente, porque a vida quer que nós aprendamos. E como é que nós aprendemos? Vendo-nos à frente, não é? Agora, para isso é preciso consciência. É preciso, eu ter consciência das coisas. Por isso é que eu digo a toda a gente, façam terapia. Eu faço terapia. Porque nós, sozinhos, consegue-se, mas é muito mais difícil. Porque tu és árbitro de ti próprio. Tu podes dizer não é penalti. Não é penalti quando é penalti, não é? E, portanto, é importante que eu não estou a dizer que venham fazer terapia comigo, eu estou a dizer que façam terapia. Né? Mas podem vir ter comigo também. Mas a terapia é fundamental a partir de determinada altura, e eu comecei a fazer a partir de altura, quando as emoções eram de tal maneira densas, quando eu perdi o meu pai, o meu irmão, a minha mãe em pouco tempo, eu não soube gerir as emoções. Eu não soube gerir as emoções da orfandade. E, no entanto, já andava aqui há uns anos. Porque há situações, e nós temos de ter a humildade de perceber quando precisamos de ajuda. E eu precisei de ajuda. E não é nenhuma vergonha. Não, eu não acho vergonha nenhuma. Eu, enquanto consegui aguentar, ou enquanto eu não tive noção de que precisava de terapia, fui andando. Mas desde que faço terapia, porque não soube lidar com o luto das 3 pessoas que eu tinha ligadas a mim, sem ser os filhos, não é? Aquilo para mim a orfandade foi uma coisa que não é nada fácil. Tu, de repente, sabes, tu antes punhas a mão por cima e sentias pessoas. Pois é. De repente pões a mão por cima e não tens ninguém. E repara, os meus pais não é que me dessem muitos conselhos,
mas a presença, sabes? A presença deles dá-nos uma certa... De conforto. E ao mesmo tempo uma certa ingenuidade. A gente pensa assim, se houver algum problema, eu vou perguntar ao meu pai. A gente nem vai perguntar, mas há esta ideia criada em nós, porque nós trazemos muita coisa de pequeninos, não é? Aliás, os grandes problemas nas relações são as feridas de infância, não é? Mas pronto, basicamente, o que é isso de tomar consciência? Tomar consciência é, no fundo, viver o momento. Ok? Eu neste momento tenho consciência que estou a falar convosco. Isto é, pronto, é uma coisa simples. Mas se eu for mais para dentro, tenho consciência que estou calmo. Tenho consciência que isto pode ajudar outras pessoas. Estás a ver? Este tipo de consciência que tu vais alargando, não é? E vais tendo consciência cada vez mais daquilo que estás aqui a fazer. Porque volto a dizer, e não estou a atacar ninguém, a maior parte das pessoas não sabe o que é que está aqui a fazer. É um bocado como aqueles apaga-fogos, apaga ali um fogo, apaga o outro. A não ser para correr, sempre para correr. Mas não têm a noção do que é apagar um fogo. Apagam foguinhos aqui, apagam foguinhos acolá, porque não têm consciência e porque depois também há uma outra coisa que é fundamental no meio disto tudo. A gente vai começar a falar que desenrola tudo, não é? Claro. Que é, muita gente precisa da valorização externa. Tu quando vais para uma relação e não tens amor próprio suficiente e necessitas da valorização externa, muitas vezes, e até acontece, do sexo oposto, a relação falha. Porque se tu tens vou falar eu, se tu tens uma namorada que precisa da valorização externa masculina, ou seja, ela não, eu não sou suficiente, e ela precisa, que é quase como aquele que precisa todos os dias que a mulher lhe diga, eu amo-te. Tu hoje ainda não me disseste que me amavas. Exato. Estás a ver? Falta Quando nós temos uma pessoa do nosso lado que precisa sempre de sentir que é bonita, ou é isto, ou é aquilo, ou um homem, porque os homens também fazem muito isso, Sim. Embora os homens tenham uma outra forma de fazer isso. As mulheres, a valorização é mais inocente, algumas. Os homens não. Os homens, a valorização é muito mais consciente. Eles olham para as mulheres à procura mesmo da aprovação. Anda lá, olha para mim, que é para eu ficar aqui e mostrar aqui à minha namorada que há mais quem queira. Isto dito de uma forma bruta, mas é assim que os homens pensam. Não tenham dúvidas nenhumas. É assim que eles pensam e eu conheço-os bem. Mas pronto, as emoções é isso. As emoções... É fundamental que nós tenhamos consciência de quem somos, consciência, o tal autoconhecimento que tu podes fazer por ti próprio, não é? Teres noção, viveres o presente, saberes, teres consciência do que andas a fazer, ter consciência das consequências de cada atitude que tu vais tomar, ter consciência do que é que as tuas emoções provocam nos outros e em ti próprio. Sabes que eu quando era adolescente, eu cresci, não me sentia amado pelos meus pais, como muita gente neste mundo, não é? E então, eu por acaso tive a sorte de ter assim, as miúdas achavam-me piada e tal. Mas eu nunca escolhi uma namorada. Não, porque eu tinha medo de ser rejeitado. Então vinha o meu amigo, não sei quem, e dizia-me assim, olha, a Mariquinhas, não sei quem, dizia, é? Eu nunca tinha visto a Mariquinhas, mas de repente a Mariquinhas era uma miúda muito gira e tudo. Então eu, nos meus 16, 17 anos, 15 anos, por aí, estás a ver? Sabia que se eu fosse ter com a Mariquinhas, ela não me ia rejeitar, porque o grande problema que se arrasta ao longo da vida é o medo da rejeição. Agora, eu vou-te dizer uma coisa, a rejeição dói sempre. Dói sempre. Tu podes ser o gajo mais iluminado do mundo, és rejeitado de uma pessoa que tu gostas, dói. Agora, há as pessoas que vitimizam e ficam por aí, e há os que dizem, ok, qual é a lição que eu tiro disto? Exato, é perspectiva, pois é. É tudo uma questão de perspectiva, não é? É tal história de meio copo cheio, meio copo vazio, não é? Sim. Mas basicamente é ter consciência. E ter consciência é uma coisa que as pessoas todas podem fazer. É ter consciência do momento, o que é que está a fazer, porque é que está a fazer, o que é que isto vai originar em mim, o que é que vai originar nos outros.
sabes, era o que eu dizia um bocado aqui da base da maturidade emocional, não é? Conheceres as tuas emoções, gerires as tuas emoções e as dos outros, no sentido de criar relações saudáveis e o teu próprio bem pessoal, não é? Miguel, para tomar consciência, então, é preciso parar. Claro. Não é? É preciso Ou a vida para-te. A mim parou-me. Pois. Porque as pessoas andam aí de roda no ar, numa velocidade tal, não é? Que, em automático, meio robotizadas, que não se dão, agora, entre parênteses, ao luxo, não é? De parar e de olhar para si e de perceber o que é que estão a sentir e o que é que a vida lhes está a dizer com aquilo que lhes traz. Não é? Eu estou aqui a falar com o Miquel e tu, a qualquer altura, queiras fazer um comentário, colocar alguma questão, Sim, Miquel, estás à vontade, não é? Sim, eu vou colocar. Sabes que eu tenho a certeza que as mulheres estão todas a olhar para ti à espera que tu as defendas. Pronto, estão ali 2 homens, pá. Não, ao menos defender, estavam- eu acho que eu, por acaso, tinha uma questão que tem a ver com a questão da vulnerabilidade. Pela sua experiência, por aquilo que tem sentido e vivido, a questão do lado vulnerável, não é? Que a parte masculina tem mais dificuldade, não é? de se mostrar vulnerável, porque há todo um padrão na sociedade que o homem tem que ser macho, tem que ser firme, tem que sustentar. Ser forte. Forte, não pode chorar e depois também está a acontecer isso com as mulheres, né? As mulheres estão a tornar-se muito mais masculinas porque têm que sustentar um homem que ficou muito mais feminino em algumas situações. Há esse padrão, não é? Quer falar um bocadinho sobre isso? Sim, primeiro podes-me tratar por tu também, por favor. Tá, obrigada. Sim. Não, mais velho. Não, efetivamente, essa questão é muito pertinente da vulnerabilidade. Porquê? Porque nós homens, e eu falo por mim também, no início, nós somos criados como vamos ser os donos da casa, no fundo, não é? Porque é um bocado, é quase cultural. Sim. A gente diz o 25 de Abril faz 50 anos. 50 anos não é nada, em termos de evolução humana, não é nada. E nós temos gerações hoje que, infelizmente, começam a pensar como as gerações dos nossos avós. E isto é uma realidade. Porque, repara uma coisa, os jovens, a forma como eles lidam com as emoções tem muito a ver com aquilo que eles ouvem os amigos a falar e os filmes pornográficos. Mas isto é a realidade. Sim. E é assim que eles criam, primeiro, a noção do que é a sexualidade, a noção do que é o amor. E porquê? Porque é parte fraca perguntar, ou ir ele próprio dentro dele, ou perguntar a uma mulher, eu estou assim frustrado com isto, tenho medo disto, Não, repara uma coisa que acontece. A juventude hoje, como eu te dizia, aprendem com os mais velhos, que falam o que falam, não é? Se calhar não fazem nada, mas falam muito, e o que eles veem nos filmes pornográficos. E então o que é que acontece? Aquilo que acontece nos filmes pornográficos serve de comparação para eles, positiva e negativa. Ou seja, eu tenho que fazer como este gajo. Não é? Então fazem coisas que as mulheres não estão à espera e nem estão preparadas para isso, mas eles que o viram, é assim que se faz. E por outro lado, quando se comparam em termos de capacidade, e esquecem-se que os filmes pornográficos, às vezes, uma cena demora 2 dias a fazer, e eles querem igualar a performance do homenzinho que está ali à frente, e ficam frustrados. E, no fundo, isto é uma realidade que está a acontecer muito com os jovens, porque não... E mesmo questões políticas, não é que eu falo muito sobre isso, mas a tendência cada vez maior é pôr as pessoas ignorantes, porque o ignorante entra no rebanho e faz tudo o que é preciso. Exatamente. E, a escola não forma pessoas pensantes, forma pessoas obedientes. Estás a ver? E, portanto, isto reflete-se em tudo. E por isso é que cada vez mais estamos a ver um retrocesso, mesmo até nos direitos que as mulheres já tinham conquistado. Porque a política, neste momento, está nesse sentido. Isto é tudo muito bonito, bate-se nas costas, movimento disto, movimento daquilo. Mas cada vez está a cortar mais os direitos às mulheres. Isto é uma coisa visível, só quem não quiser ver.
Porquê? Porque muitas vezes as próprias mulheres preocupam-se mais em atacar os homens do que em defender os seus direitos. Estás a ver? E isto não é uma crítica, isto é uma constatação. Eu já ouvi vários grupos feministas, parece que só querem atacar os homens, chamarem-lhe misóginos e mais não sei o que, em vez de se preocuparem com defender os direitos das mulheres. E muitas vezes ostracizam outras mulheres por elas serem, como elas dizem, submissas. O que é uma mulher submissa, afinal? Eu às vezes questiono as coisas, porque eu gosto muito de perguntar às pessoas, afinal, o que é uma mulher submissa? Olha, eu perguntava à Cláudia, o que é uma mulher submissa? Para mim, ser submissa é não ter a capacidade de dizer que não, por exemplo, e dizer à mãe a tudo aquilo que na verdade não concorda, mas faz para agradar. Para mim isso é ser submissa. Sim, sim, e tens razão. Só que infelizmente, e a minha percentagem de clientes, chamemos assim, né? 95% são mulheres. E muitas delas recorrem precisamente para tentarem contrariar essa submissão que elas vivem. Porquê? Porque têm filhos, dependência financeira, dependência não sei o quê, porque muitas vezes acontece as pessoas casam, e casam apaixonadas, não se amam, casam apaixonadas. É diferente de paixão e amor, sim. É muito diferente. Muito. E depois, compram casa, compram carro, têm logo 2 filhos, nada contra. O problema é que depois vivem, no limite. Vivem amarrados por isso. Exatamente, e depois começam a chatices, porque já dizia o meu avô, onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão, não é? E isto continua a ser verdade. Então, começam-se a pegar, não é? E esquecem-se que têm filhos, que estão a mostrar aos filhos como é que é uma relação, estás a ver? Uma relação é assim, o amor é assim. Porque tudo isto é muito delicado. Lá está a tal consciência. Eu tenho consciência que sou pai. E, portanto, eu quando era casado e estava com os meus filhos e com a minha mulher, nós tínhamos consciência daquilo que nós fazíamos ia ser refletido neles. Porque a mãe deles e eu passámos pelo mesmo. Não nos sentimos amados pelos nossos pais. Não é? E, portanto, nós quisemos dar, e felizmente conseguimos, ainda que eles não são perfeitos, também têm feridas, porque nós também não somos perfeitos. Mas conseguimos transmitir-lhe uma educação diferente daquela que nós recebemos. Ou seja, nós preocupámos-nos não em dar-lhes amor só, mas em dar-lhes responsabilidade. E hoje muita pouca gente gosta de dar responsabilidade porque os meninos ficam chateados com a responsabilidade. Estás a ver? Responsabilidade, vai estudar e outras coisas. Mas pronto, já estamos a desviar um bocado, mas a conversa é mesmo essa, né? A gente desvia-se. Mas a vulnerabilidade, era isso que estavas a falar, claro. Sim. Pronto, antes de irmos para a submissão, isso tudo. Naturalmente que as mulheres têm uma capacidade e uma sensibilidade e uma vulnerabilidade muito maior que os homens. Porquê? Porque a mulher, apesar da educação não ser perfeita, é mais virada para aí, para ser sensível, vai ser mãe. Nós não somos mães, nós somos pais, nós no fundo não tivemos grande trabalho com isto, e isto também altera muito a forma como uma mulher que dá à luz tem uma sensibilidade muito maior que um homem que faz um filho, não tenhas dúvidas nenhuma. E as mulheres, regra geral, têm uma sensibilidade enorme que muitas vezes os homens as abafam, porque sentem-se fragilizados perante uma mulher sensível. Estás a ver? E não sabem como lidar com isso. Não sabem. Eu até há muito pouco tempo, também já, eu esqueço da idade que tenho, portanto, a gente vai dizer há pouco tempo, mas já foi como há bocado, há 2 anos já. Foi. Eu tinha medo do amor. Porquê? Porque o amor fragiliza, não é? E não é o amor que faz sofrer. São as pessoas que fazem sofrer. A forma como vivem, claro. Claro, o amor não faz sofrer ninguém, o amor é uma maravilha, o amor é uma coisa maravilhosa. O problema é as pessoas que não sabem amar. Esse é que é o grande problema. E não sabem amar porquê?
porque não têm amor próprio e não têm maturidade emocional. E andamos aqui à volta, mas... E aí voltamos ao início, não é? E aí voltamos não é. Pois é. Pá, a maturidade emocional vem do autoconhecimento, vem de várias coisas que nós temos que desenvolver, e nós, nomeadamente, a capacidade, como tu falaste bem, Cláudia, de dizer não. Porque quando eu consigo dizer não, eu estou a dizer sim a mim. E eu venho de uma educação que eu aprendi que devia dizer sempre sim. Aliás, quando eu vou para a SONAI, eu era considerado aquilo que eles chamavam um yes man. Yes man era quando o engenheiro Belmiro dizia qualquer coisa, podia dizer, vamos construir um galinheiro em cima do Sheraton. Yes man! Yes sir! Estás a ver? A gente ninguém contestava a dizer assim, engenheiro, mas para que é que vai pôr as galinhas em cima? Ninguém. Ou seja, e eu vinha dessa educação, dizer não ao meu pai, nem pensar nisso. Pá, a seguir ficava com a cara do lado logo, não é? Portanto, eu tinha sempre de dizer sim. E a gente cresce com isso. Ou seja, quando eu digo sim ao meu pai, ele fica contente. Ok, então eu tenho que dizer sim às pessoas e elas ficam contentes comigo. E então, qualquer pedido que fizessem-me a mim, sim, claro. Então, se fossem os meus superiores, eu não era capaz de dizer assim, mas espera aí, você está a falar disso, mas se calhar era melhor fazermos assim. Não, que ele é meu superior, é meu pai. Então, sim, senhora. E depois, claro que uma pessoa fica doente. Não é? Só dizer sim. Sim. Permites-me aqui só aqui um parênteses. Há aqui um tema que está aqui subjacente a isso que estás agora a referir, e muito bem, que é a questão de qual a importância que tem para ti, para nós, do que os outros pensam em relação a ti. Qual o peso? Porque isso é fundamental depois do caminho que tu levas na tua vida. Se tu queres ter amor próprio, tu tens que perceber que as pessoas têm opiniões diferentes e podem gostar de ti ou não gostar. Eu, quando era mais novo, tinha uma necessidade incrível que as pessoas gostassem de mim. Aprovação. Porquê? Porque eu não senti isso dos meus pais. E, de repente, a gente tem provoca uma adrenalina boa quando alguém mostra que gosta de nós. Porque a gente foi habituados a não sentir isso. E, de repente, nós viciamos-nos nisso. Estás a ver? E então eu quero a aprovação de todos, mas não percebemos que quando estamos a querer a aprovação dos outros, estamos a desaparecer nós. Exatamente, em segundo plano. Nós estamos a permitir-nos viver a vida que os outros determinam para nós. E quando nós começamos a dizer não, vem um sentimento de culpa imenso. A pessoa vai ficar triste, vai ficar chateada comigo. O que é que vai pensar de mim? Não vai gostar de mim. Que isto é um problema. E eu lembro quando comecei a lidar com isso, ainda não tinha terapia, comecei a perceber, isto não pode ser, porque eu sempre que digo sim, depois tenho grandes problemas, não é? Então, a primeira vez que eu disse não ao meu pai, tu não imaginas, as minhas pernas, se pudessem ver, estavam assim, não é? Meu pai pede-me um favor qualquer, eu digo, pai, não dá, não posso. Como? Mas ele, estás a ver, como pai antigo, como? Não posso, pai, tenho um compromisso já. Eu quero lá saber o teu compromisso. Eu estou-te a pedir para me fazer isso. Pai, desculpe, mas não posso. Marcamos outro dia. O homem ficou. E as minhas perninhas, a minha voz até falhava, mas eu disse, não vais fazer isso. Mas foi um ponto de viragem. Foi um ponto de viragem, esse. Não, foi, mas não foi, mas tive que o fazer várias vezes, porque a primeira que tu fazes, até suas, estás a ver? Vais embora e o meu pai agora não vai gostar mais de mim, e o meu pai amou. Mas o meu pai amou. Durante os tempos nem falava comigo. E até que vem outra conversa qualquer, não sei o quê, e ele testa-me. Não, pai, não posso. Mas estás a gozar comigo, mas agora não fazes nada do que eu te peço. Não, pai, o pai está a pedir uma coisa que eu já tenho um compromisso. Mas sou o teu pai. Está bem, pai, mas não é uma questão de ser pai ou não ser pai. É uma questão de ética. Se eu me comprometi com uma pessoa a fazer isso nesse dia, se quiser eu venho cá no dia anterior fazer consigo, mas nesse dia não. Não precisa nada. Estás a ver? Sai de lá completamente exausto. Lidares com o homem que supostamente era autoridade. Depois, com os outros, com maior ou menor dificuldade, comecei a dizer não, né? E isso permite-me hoje publicar o que publico, e pronto, às vezes há pessoas que me chamam nomes,
O que vale é que há a função bloquear, não é? Exato. Uma coisa é dar opinião. As pessoas vêm lá, não concordam, não sei o quê. Epá, tudo bem. Agora, é misógino e outros tantos nomes que me chamam. Pá. Mas pronto, isso já não me belisca nada. Aliás, Em relação a isto que estás a falar do teu pai, que é um exemplo, tu transferiste a autoridade que estava no teu pai para ti mesmo. exatamente. Passaste a seres tu a autoridade na tua vida. Exatamente, é fundamental isso. Acabou a submissão. Tu és a pessoa mais importante da tua vida. Mesmo tendo ou não tendo filhos, tu és a pessoa mais importante da tua vida. Porque tu só podes dar quem és. Não é o que tens. Eu posso pegar neste telemóvel do outro e vou comprar outro e faço um brilharete. Agora, o caso de amar, se eu não me amar, ou se me amar pouco, mesmo os filhos, eu só vou conseguir amá-los na medida do que eu me amo. Sem dúvida. E depois vou querer compensá-los, pronto. E quando as pessoas me dizem o maior amor da minha vida são os filhos, eu compreendo. Eu tenho filhos e eu compreendo. Mas o maior amor da nossa vida devemos ser nós. Porque nós é que vamos dar-nos a eles e às outras pessoas. E só podemos dar quem somos. Porque senão, repara uma coisa, se eu me amar 5%, o caso do meu pai não se amava. Isso eu tenho a certeza. Aliás, eu olho para os pais deles, não é? Que eram lavradores. O meu avô era um homem excelente, mas não lhe deu amor. Deu-lhe um curso. Que isso é que era dar amor. Era possibilitá-lo de ter uma vida melhor do que a minha. E o meu pai e a minha mãe, que é órfã da guerra, da Segunda Guerra Mundial, e que perdeu os pais, e o irmão, e a irmã, e andou lá com as freiras a fugir dos nazis, e não sei o quê. Amor próprio, zero. E, portanto, é difícil pedir-lhes, e por isso é que eu já os perdoei, digamos assim, porque consegui perceber que eles não podiam dar o que não tinham. E eles fizeram o melhor que podiam. Não há hipótese. Eu fiz a diferença. Não sou melhor que os outros. Fiz porque disse a mim próprio, eu não quero fazer aos meus filhos o que o meu pai me fez. Mas repara, já os meus filhos eram nascidos quando eu tive consciência disso. Porquê? Porque me apercebi, eu estou a fazer-lhes o mesmo. Tive a consciência, a tal história, ter consciência. Eu tive consciência que estava a fazer aos meus filhos o mesmo que o meu pai me fazia a mim. Eu parei e disse, mas que é isto? Tomei consciência e pude começar a mudar. Estás a perceber? Felizmente ainda fui a tempo, porque eles eram pequenitos. Mas houve coisas que eles ainda hoje têm, e a vida é assim. Porque é assim, se um pai diz 9 vezes a um filho, eu gosto de ti, e diz uma só vez, assim não gosto de ti, é essa que fica lá. Porque há a hipótese do meu pai não gostar de mim se eu não lhe agradar. Repara, nós hoje, olhamos ao longe, mas eu lembro o que eu sofria com isso. O medo que eu tinha de desagradar ao meu pai e à minha mãe. Amor condicional. Completamente. Aquilo nem sei se era amor, mas era uma emoção qualquer, porque se há medo, eu não sei onde é que está o amor. Porque tu tens, por exemplo, o respeito por amor e o respeito por medo, não é? Eu acho que tinha respeito por medo do meu pai. Eu tinha medo de levar na cara do meu pai, tinha medo de levar na cara da minha mãe. Portanto, eu andava ali sempre, eu e o meu irmão, estávamos sempre ali. Aquilo era eu lembro perfeitamente, era uma tortura. A gente ia para a mesa e íamos cheios de medo. Andava sempre um bocadinho a pisar ovos, não é? Sim, mas nessa época era normal, não é? Infelizmente era mais disso, era hábito e era algo muito normal. Não é? Sim. Agora, hoje, por exemplo, os meus filhos, e já há muitos anos, eles dialogam comigo, mas respeitam-me. Ou seja, não impõem as ideias deles, nem dizem que eu estou mal. Dizem, pai, ok, é a tua opinião, eu tenho a minha. E eu ensinei-lhes isto. Vocês têm direito à vossa opinião. Ok? Desde que a vossa opinião não desrespeite diretamente alguém. Ok? Eu vou dizer isto para desrespeitar aquela pessoa, não é? Por exemplo, numa relação, eu tenho a minha ideia, a minha mulher submissa. Eu estou a desrespeitá-la. Porque
no amor, se não houver liberdade, não é amor também, é outro fator importante nas relações e é outro fator que só quem tem maturidade emocional consegue libertar. Sem dúvida. A pessoa não consegue. Pá, começa ali esta história de a minha mulher e o meu homem, não é? Pá, isto tem um peso enorme. Peso enorme quando tu dizes, agora de forma diferente, mas no tempo dos nossos pais, a minha mulher. Havia um sentimento de posse. E a mulher, não digo que gostasse disso, mas submetia-se a isso. Porque era educada nesse sentido. Hoje, felizmente, pá, já há muita mulher que tem consciência que tem direito a viver um amor em liberdade. Se é fácil? Não, não é fácil. Não é fácil porque, infelizmente, no mundo, mas sobretudo no mundo, falamos do nosso mundo aqui, pá, os homens têm muita dificuldade em dar liberdade. Porquê? Porque os homens não têm amor próprio. Então, acham que quando libertarem, elas voam e fogem. Então, eles oprimem, estás a ver? Oprimem que anda para cá, porque assim e tal. Pá, e tu vês muitos casais de 40 anos, pá, que já nem saem. Têm 2 filhos pequenos, vivem à volta dos pequenos e não sei o quê, já mal saem, fundem-se ali numa sinergia doentia, estás a ver? Mas isto é realidade. Eu não estou a falar... Pá, eu vejo imenso. Pá, e os miúdos, que são as vítimas no meio disto tudo, crescem com uma escola completamente turpada. E outra coisa muito importante, que, embora no nosso tempo, quando eu digo nosso tempo, antes de 25 de Abril, os professores tinham, digamos, um peso diferente. Mas os professores, os bons professores, são uma peça importantíssima que está a ser eliminada da nossa sociedade. Porque muitas vezes não eram os pais que educavam, eram os professores que educavam, que abriam os olhos aos alunos sobre determinadas situações. Hoje, coitado dos professores, se falam de mais qualquer coisa, vem logo a comissão de pais, vem logo não sei o quê. Opa, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Quer dizer, hoje nós vivemos numa sociedade, eu não queria dizer isto, mas numa sociedade completamente perdida. Porque já quase não há valores, não há quase... Eu digo isto, mas com muita tristeza. É raro tu encontrares uma pessoa que tenha valores, princípios, ética, que não seja mentiroso, que não seja... Epá, sabes, as pessoas hoje é o chico esperto. Nós temos de ser chico espertos porque o exemplo que nos dão, isto é a mesma coisa, os nossos pais deram-nos exemplo. Os nossos governantes dão-nos um exemplo. Pá, e a gente diz, isto é tudo uma bandalheira. Eu também sou bandalho. Então, é a política do chico esperto, do egoísmo. Eu vejo aí uma cheia de uma esperança, sabes porquê? Porque normalmente é preciso chegar ao caos para depois renascer algo de novo. Não é? Quase como uma fênix. Mas eu ia pegar aí no assunto que estávamos a falar, assunto importante, estávamos a falar um bocadinho antes, em relação aos homens e às mulheres. E ao tomar a consciência e as mulheres, lá está a querer se libertar um bocadinho mais. Tu achas que os homens, na sua maioria, estão preparados? Porque nota-se que as mulheres estão a despertar e quem trabalha na área da espiritualidade e das terapias como nós, vê isso, não é? As mulheres estão, de facto, cada vez mais a procurar e querem e merecem, não é? E agora, será que os homens estão preparados para isso, para esse choque, digamos assim? Porque há uma interação, não é? Repara, que já começa a haver alguns homens, também não vou ser, mas a grande maioria é resistente a isso. É muito resistente. Opá, eu quando falei há bocado, e falei isto com alguma alegria, com algum entusiasmo, porque quando eu comecei o meu canal do YouTube, eu tinha, ao fim de 2 meses, tinha 6% de homens. E em pouco tempo, porque o meu canal tem 6 meses, mais ou menos, tenho 40% de homens. E isto é muito importante. Porquê? Porque isto demonstra não só que há uma curiosidade da parte dos homens em saber um pouco mais, porque eles próprios começam a sentir que aqui, o papel que eles estão a representar está gasto. Já não tem... Estás a ver? As próprias mulheres já exigem algo mais. Não é?
E hoje muitos divórcios acontecem porque o homem cria um personagem que encanta a mulher, mas depois a mulher percebe que, ok, ele tem este lado que encanta, mas o resto desencanta, porque não Mas tem, que é a máscara, não é? não tem sensibilidade, não consegue pôr os meus sapatos, estás a ver, perceber, não tem noção do que é, por exemplo, as mulheres têm um período todos os meses que é extremamente difícil para algumas, e há homens que não são capazes de perceber isso. Eu até fiz um texto que era uma simulação, e se os homens menstruassem? Ia ser diferente, porque de repente os homens, como homens, iam ter regalias que as mulheres não tinham. Estás menstruado, vai para casa. Ou então era do género. O gajo estava menstruado e mesmo assim fez o discurso todo. E depois era a publicidade sobre os coisas para a menstruação dos homens, ia ser uma coisa tipo super-homem, não é? Aqui, digamos, a mulher estão a tirar direitos e essas coisas mais, e vocês sabem disso, mas tens que trabalhar. Então, o que é que tem? É um bocado de sangue. Eu já ouvi gajos a dizer isso. Portanto, o que eu acredito é que, ainda na sombra, e é como tu dizias, as coisas têm que chegar a um ponto, mas para chegar a esse ponto de caos, muita gente sofre. Estás a ver? E normalmente esses pontos de caos, para haver uma mudança, tem que haver qualquer coisa, ou uma guerra, ou uma coisa qualquer. Porque não muda assim. Porque existe uma resistência muito grande em termos de poder que as coisas mudem assim. Só se eles tiverem interesse. Se eles tiverem interesse, eles deixam que as coisas mudem. Se eles não tiverem interesse, e volto a dizer, ninguém quer gente pensante aqui neste país. Estás a ver? Ninguém quer gente pensante neste país. Querem gente que obedeça. Há malta que, repara, eu não queria falar de política, mas está tudo envolvido. Pois está. Está tudo envolvido. Faz parte. Antes, o voto em branco contava como eu não concordo com nada disto. Okay? E tinha um certo peso. Havia na Constituição X porcentagem de voto branco, novas eleições. É quase como um protesto. Exatamente. Neste momento, o voto branco é uma abstenção. Quer dizer, então, aquele que vai lá dizer, eu não gosto disto de nada, é como se abstesse, eles deixam de ir, é por isso que o nível de abstenção cada vez é maior, não é? Pronto, mas voltando às emoções, isto também tem emoções, isto. Sim, emoções. No fundo as emoções estão ligadas a tudo na vida, não é? Mas nós estamos a falar aqui mais de relações, não é? Sim. Nós queremos tentar ajudar as pessoas a perceberem como é que podem ter uma relação saudável. Sim. Porque eu penso que esse é o objetivo de terem maturidade emocional. E as pessoas têm que perceber que tudo começa nelas. Tudo começa nelas. Obviamente que nós não vamos agora dizer assim, quando eu me conhecer bem é que vou ter uma relação. Morres sem ter uma relação. Morres sem ter uma relação. Porque é só vivendo mesmo e aprendendo. A própria, e vivendo e deixando que as coisas aconteçam naturalmente, não é por ter tido uma experiência menos boa que vou achar que a seguinte vai ser igual ou pior. Tem muito a ver com aquilo que nós, como disse, não é, José, o facto de aprendermos com as coisas que vivemos, não é? Exato. O problema, Cláudio, é que muitas vezes, é suposto, aliás, a função das relações é que nós cresçamos, que nós aprendamos. O fracasso, digamos assim, e não quero parecer frio, é secundário. O que é importante é que eu aprendi. Porque se uma relação não tem que funcionar, não funciona. Mas o que é que eu aprendi desta relação? Para não repetir na próxima. Porque há pessoas que passam a vida a repetir. E depois cansam-se e dizem, o amor é uma droga. E é uma forma de tirar algo de positivo, de tornar essa relação que pareceria, digamos, um fracasso, passa a ser frutífera. Se tu te retiras de lá algo positivo, que te vai ajudar na próxima a ser melhor. Transformar, estás a fazer uma transformação. Aquele que tem uma relação que não funcionou e não é grato à pessoa que esteve com ele não percebeu o puto que fez na relação. Porque, eu sou extremamente grato às pessoas que fizeram parte da minha vida.
Porquê? Mesmo não tendo funcionado. Porque, repara, eu podia pensar, já tive X relações, nenhuma funcionou até ao fim, eu tenho um problema qualquer. Não é a questão do problema. A questão é que nós vamos aprendendo, sobretudo, aquelas lições principais, que é, isto eu não quero mais na minha vida. E o mais giro disto tudo é que isto que tu não queres na tua vida, quando tu foste para a relação, tu também tinhas. Porque a relação atrai pessoas iguais. E depois, no espelho, no reconhecimento, eu não gosto que ela faça isto. E tu tens consciência, para lá, mas eu também faço. Se não tiveres consciência, eu não gosto nada que ela faça isto, não sei o que mais. E não tens consciência que tu também fazes. Entra na crítica. Não dá nada, não funciona nada. Hoje, para ter uma relação saudável, as pessoas têm que perceber que têm que começar por elas. E, obviamente, quando estão nas relações, e não falamos dos adolescentes, porque, infelizmente, não. Se houvesse aquilo que eu tanto defendo, que era na escola, começar-se a falar de emoções, haver uma cadeira em vez de haver trabalhos manuais, que os putos, eu, pelo menos, não quero que aquilo era uma chatice, cara. Vir falar de emoções, o que é a frustração? Eu a primeira vez tive uma frustração, eu não sabia o que era uma frustração, só sabia que estava tão angustiado. Porque ninguém me disse, isso é uma frustração, porque tu esperavas que corresse assim e correu mal. Não é? E eu senti-me mal, e como lidar com isso? Eu lembro que estava cheio de ansiedade, né? Cheio de ansiedade por causa da frustração. Agora, se quando eu estivesse no ciclo, por exemplo, ou mais ou menos por aí, tivesse uma cadeira para me falar de emoções, falar de tristeza, vulnerabilidade. A gente aprende tanto com a tristeza. É uma coisa, quando a gente está triste e está consciente da tristeza, a gente aprende tanto. Sabe? O luto, seja de uma pessoa, seja de uma relação, tu aprendes tanto se tu quiseres. Ou então revoltas contra aquilo tudo e ela isto e ele isto, e não aprendes nada. Portanto, a relação para ser saudável, mesmo que fracasse, ok? Mas vamos partir do princípio que a gente quer que uma relação funcione. Ok, nós temos que ter consciência que temos à nossa frente uma pessoa igual a nós. Embora não pareça, ela até parece mais segura que eu, mas sabe, a gente parecer é uma coisa, ser é outra, não é? E há muita gente que olha e diz, aquele gajo, deve ser um gajo, e no fundo não é? Daí a tal vulnerabilidade, o tal assumir que eu não estou bem hoje, eu estou triste, eu sinto-me frustrado, eu tenho medo. Tu ouvis um homem a dizer eu tenho medo, nem aos próprios homens, quanto mais dizer à mulher, estou cheio de medo. Porquê? Porque eles têm medo que ela diga assim, afinal que dizer que um gajo que era forte é um fracote. Eu não quero para nada. Então era suposto, é tal história, nós crescemos, e quando digo nós, em geral, os homens crescem, nós somos os que têm que mandar na casa. Nós não podemos mostrar fraqueza, nós temos que ser fortes, porque senão a nossa mulher vai-se embora. Mas é isto que nós aprendemos. Eu sou o homem. E se eu não me portar como um homem, a minha mulher vai-me deixar, os meus filhos não me vão respeitar. Isto é a pior loucura que pode haver, porque de repente é uma pressão tão grande sobre mim, tão grande, para ser uma coisa que eu nem quero ser, mas tenho que ser porque tenho medo que aquilo até seja verdade e que de repente se eu mostrei à minha mulher que sou um fracote, ela diga, fogo, pensei que eras um gajo assim, afinal não é. Vou trocar. São infantilidades, mas coisas que ficam na nossa cabeça. E nós, homens, pensamos muito assim, temos medo. Temos medo de perder a nossa mulher por mostrarmos fraquezas. E, portanto, daí eu escrevi um texto há tempos que é o silêncio do homem. O homem sofre imenso. Vamos cá dizer coisas, mas é verdade, o homem sofre em silêncio imenso para manter este papel de força. Essa imagem. Não, eu já sofri imenso. Quando no início do casamento, eu era uma imagem do meu pai. Então eu tinha que ser forte. Não é? E acredita, eu sofria imenso. Eu muitas vezes refugiava-me onde podia, e tinha vontade de chorar, porque sentia-me
fraco, e não tinha ninguém com quem falar. Não tinha, porque depois não tinha ninguém com quem falar, eu tinha medo com quem fosse falar. E lembro-me quando tive esgotamento nervoso e fui ao psiquiatra, pá, eu parecia que estava bom. Eu fui ao psiquiatra, tinha tido um esgotamento nervoso e ele, então o que é que sente? Há muitas tonturas. E eu, pá, cheio de medo da vida, cheio de medo do futuro, cheio de medo de tudo, mas fui incapaz de lhe dizer. Ele é que era um gajo que, pá, tinha uma certa noção e ia perguntando, então e você como é que olha para o futuro? Eu ficava a olhar para ele, pá, não sei, quer dizer, o futuro, não sei, quer dizer, neste momento estou assim, não sei. Ele, mas convém, não agora, mas o seu futuro vai continuar a existir. E o que é que você quer para o seu futuro? Eu lembro dele me fazer meio dúzia perguntas que eu, pá, não sabia o que é que havia de dizer, porque tinha medo de mostrar fraqueza. Se eu lhe dissesse a verdade, eu dizia assim, professor, eu estou cheio de medo, pá. Estou cheio de medo de não conseguir trabalhar outra vez. Estou cheio de medo do que a minha mulher vai pensar de mim. Estou cheio de medo de não conseguir isto. Estou cheio de medo. Estou cheio de medo. Pá, e é isto que os homens sentem. Medo. Não é só em relação ao trabalho. E um homem com medo não é um homem inteiro. Ele não consegue estar na relação bem. É por isso que eles têm esses grupos de ir para o futebol, ou ver o Benfica a Lisboa, ver não sei o quê. Essa distração é uma distração. É quase como aquele gajo que se embeda no fim de semana para esquecer a semana que teve. Estás a ver? Mas é um descarregar. É um descarregar. E quando as mulheres, pá, e é um facto que algumas fazem, lhes tiram essa possibilidade. Não, tu agora és casado, tu agora não faz sentido nenhum ir com os amigos para o futebol, não sei o que, não é? Que também há quem faça isso. Pá, o homem implode, está ali, implode. E mais, tem que manter o papel de ser forte. O que é que ele faz muitas vezes? E perdoe, mas é isto que ele faz. Ele tem que arranjar um escape. Ele tem que se sentir vivo em algum lado. Porque ele deixou de se sentir vivo porque deixou de viver o Benfica e essas coisas todas. O trabalho é uma droga. Em casa é uma prisão. Tem que arranjar qualquer coisa. Pá, depois depende do homem. Pois. Mas seja o que ele for escolher, não é bom. Ele vai deixar a vida de outra forma que não é bom. Não é bom. E depois, claro, depois começam a haver aqui segredos. A partir do momento que um casal tem segredos, acabou. É verdade. Também não vai contar tudo. Olha, eu tenho 4 pelos aqui, mais 3 aqui. Não é isso. Sim, aquilo que é relevante, não é? Claro, aqueles segredos. Mas a verdade é esta. É que a maior parte dos casais têm segredos. Uns mais graves, outros menos graves. E a maior parte dos casais mentem-se. Mais um do que outro, não interessa quem é, se é homem, se é mulher, depende dos casais. Mas mentem-se, pá. Porque, quando eram miúdos, mentiram aos pais e conseguiram se safar e não levaram porrada, estás a ver? Mas entendem assim. Resultou. Então, eu trago essa lição lá de trás e a minha mulher diz-nos aqui, não fui eu não fui lá. Oxalá, ela não adivinha. E quando ela adivinha, pronto, perde-se a confiança, que é outra coisa extremamente importante, que só quem tem maturidade emocional é que não mente. Sabes que o meu avô dizia, o meu avô era lavrador, mas pá, tinha uma sabedoria. E o que é uma sabedoria? Ele sabia pouco, mas o que ele sabia ele aplicava na vida. Isso é um sábio. Há gajos que sabem muito, mas não fazem nada na vida. Parece aqueles que dizem assim, olha para o que eu digo, não olha para o que eu faço. É diferente, o conhecimento e a sabedoria são coisas diferentes, não é? Porque um tem teoria e o outro aplica. Exatamente. O meu avô, eu tinha pai 17 anos, estávamos à pesca. Eu gostava de ir à pesca com ele. E ele, muito, muito calado, mas volta e meia falava. Vou-te contar uma coisa, nunca te esqueças disto, pá. Isto vai-te ajudar para a vida. E eu, com meus 17 anos, ouvi-lo. Ele disse-me assim, há 4 pessoas na vida que nunca mudam, pá. E eu, quem? E ele, o ladrão. E eu, mas há ladrões que deixam de roubar. Deixam de roubar durante um tempo, mas se um dia se virem à nora e precisarem, roubam. Pois. Podes ter certeza. Claro que há exceções, mas no geral. Segundo, o traidor. Traidor. Quem trai uma vez, trai muitas vezes. Porque traiu por uma razão.
E atenção, eu estou a falar de trair, não tem que ser necessariamente trair fisicamente. Trair uma amizade. O traidor trai sempre. Pode durante um tempo parar até com as traições e tal, mas há um dia que está mais traiu. O terceiro é o mentiroso. E eu só ouvia para o meu avô, pá, tu se tiveres um gajo que te mentiu uma vez, ele até pode pedir desculpa, mas é um mentiroso. E daqui a uns tempos vai-te mentir outra vez. Pá, e a vida tem provado isso. E o quarto é o pessimista. O pessimista, pá, dificilmente vira otimista. Porque ele até, duas coisas correram bem, corre-lhe uma mal, pronto, tinha que ser, pá. Isto para mim é sempre... Eu já sabia! Eu achei piada que o meu avô disse aquilo, com uma cara muito séria, e disse, ouve isto, pá, porque isto vai-te ajudar para a vida. Vai-te ajudar a conhecer as pessoas que tens à tua volta. Se alguém te mentir uma vez, não confies mais nesse gajo. Porque ele vai-te mentir. Até pode durante anos não te mentir, mas um dia vai-te pregar uma mentira. E nós, que mentimos imenso aos nossos pais, pelo menos eu falo por mim, para me safar, e às vezes funcionava, a gente traz isso para a relação. Se a gente não tem consciência que não quer fazer à nossa mulher o que fizemos aos nossos pais, para ter uma relação saudável, não ter uma relação de medo, porque hoje muitas relações são fundamentadas no medo e não tanto no amor. É medo. Medo de perder, medo de ser rejeitado, medo de ser apanhado, medo de ser... tanto medo. Pá, que as pessoas até... E os filhos a assistir. Os filhos estão assim no computador e eles têm olhos nos ouvidos, estás a ver? Eles ouvem tudo. Quem me ouvir pensa que isto está mal nas relações. E eu digo, isto está mal. E está mal mesmo. Tu olhas para as relações, há exceções, felizmente. E cada vez há de haver mais. Mas as relações estão contaminadas. Ricardo, tu não achas que as relações, e eu vejo isso, os relacionamentos estão, de facto, a entrar numa fase de grande conturbação, mas o motivo, não sei se concordas comigo, e é aí que eu queria ver a tua opinião. Será que as mulheres, como as mulheres estão a querer aprender, estão a ligar-se ao autoconhecimento, estão a descolar dos homens, é como se um elástico começasse a esticar, com o homem mais resistente, enquanto a mulher, deixa eu ver aqui se a câmera aparece aqui, enquanto a mulher começa a ir, a avançar, e o homem está mais resistente e vai mais devagar ou quase não vai, um elástico vai ganhando tensão até que chega a um ponto que rebenta. E aí é quando os relacionamentos rebentam. Não sei se pensas Não, nisto. mas é verdade. Repara uma coisa. Hoje as mulheres, grande parte delas recorrem às terapias alternativas, estão à procura de um significado para a vida. Porque ser mãe só e ser mulher, esposa, digamos, não é suficiente. Elas sentem que falta qualquer coisa. Claro. Que é isso que alguns homens sentem, mas não têm coragem de ir. Não é por acaso que vocês e eu temos 90 e tal % de mulheres que nos procuram. Pois. Porque os homens é mais fácil ir ao psiquiatra, tomar umas pastilhas e é pai porreiro. Ou então juntar-se com os amigos no café. E eu não estou a criticar, eu estou a fazer uma constatação. Porque os homens que estão a ouvir isto, se forem honestos com eles, pensam, de facto, eu vou para café, porquê? Eu fico no trabalho até mais tarde, porquê? Se o meu patrão já foi embora. E me diz, o que é que você ficas aqui a fazer? Estou a adiantar aqui umas coisas. Eu sei, lembro-me, eu sabia de colegas meus da SONAI, claro que eu não vou falar de nomes, que saíam do emprego e iam para um sítio qualquer com o carro parado, ler, a fazer horas para ir para casa. Quando uma relação chega a este ponto, o que é que estão a fazer? É por isso que eu digo, libertem as vossas mulheres, deem-lhes a possibilidade de ser felizes. Se vocês não as conseguem fazer felizes, deem-lhes a liberdade de irem tentar. Elas vão sofrer, mas vão ultrapassar, porque não há nenhum homem que não seja esquecível. Não há nenhum. Pois não. Não há nenhum. Percebes? Ele pode representar muito na altura e não sei o quê, e a mulher até pode sofrer. Mas a mulher, quando é libertada, recupera uma capacidade incrível, uma resiliência incrível, a tal maturidade emocional, estás a ver? Que muitas mulheres têm e homens não têm. E facilmente, o homem até pode marcar, ser os pais dos filhos e não sei o quê, mas acabam por encontrar alguém. Porque as mulheres são muito mais inteligentes que os homens. Isto é que é uma verdade. Não é porque os homens estão à frente das empresas e não sei o quê. Isso tudo bem, eles podem ter habilidade para mexer no dinheiro, mas elas têm a inteligência de gerir o dinheiro.
Sabes? Eu sou muito defensor das mulheres, porque os homens têm a aprender muito com as mulheres. Porque se os homens olhassem mais para as mulheres, para o que elas fazem, como elas se comportam, eu digo algumas, podem não ser assim. Como homens também, há alguns que felizmente já olham. Estamos a falar no geral. No geral, os homens têm a aprender. E há homens que têm mulheres excepcionais e depois as relações não funcionam porque eles são teimosos, são duros, são burros, pá. Que me perdoem os homens, pá, mas são burros, pá. Não conseguem parar um bocadinho para perceber, espera aí, se eu gosto desta mulher, porquê é que eu estou a fazer isto, pá? É tal consciência. Às vezes é mesmo teimosia, não é? O não querer abrir mão, porque lá está, porque se calhar vê-se como uma fraqueza o dar-lhe razão. Fui, vamos para esse campo. Pá, por isso é que a maior parte dos homens são imaturos. Debaixo daquela máscara do pai de família, do diretor de empresa, do não sei quê, do responsável, não sei quê, pá, está um gajo fraquinho, que tem medo de mostrar as fraquezas, que sofre. E eu também estava a dizer há bocado, e torno a dizer, os homens sofrem em silêncio imenso. E não precisavam. Pá, só precisam fazer terapia. Se não querem fazer com uma mulher, vão fazer com um homem. Mas eu aconselho mais a fazer com uma mulher. Os homens deviam fazer terapia com mulher. Sim. Porque as mulheres dizem-lhes as verdades e eles têm que... O homem protege. Pá, você sabe. Então, também não é tudo assim, homem. Tenha calma, não sei o quê. Não. A mulher diz logo o que tem a dizer. E não é por mal. É porque quer ajudar o homem. Os homens protegem-se muito mais que as mulheres. Muito mais. Entre eles, sabes? Os homens é tipo maçonaria, estás a ver? Protegem-se todos, não sei o quê. Sim, isso é verdade. Atacam-se todas umas às outras, infelizmente, ainda há tempos escrevi um texto, pá, que as mulheres, infelizmente, protegem-se pouco elas, pá, invejam-se muito. E... Competição, não é? Há muito. Muito competição. Sim. E depois hoje estão com as internets e não sei o quê, pá, como é que é? É os influencers, não é? Influencers. Sim. Uma vez disseram que eu era influencer, está bem, se querem que diga, sou influencer. É o rótulo. É os likes e não sei o quê, e depois eu cheguei a ver, e vejo muito nas viagens que faço, e lembro que fui a Londres, aqui há um tempo, e à volta do Big Ben estavam pelo menos 20 miúdas a ser fotografadas em várias poses, não sei o quê, para pôr no Instagram. Pois. Estás a ver? Com grandes picotes, não sei o quê. Eu não estou a criticar, eu estou a fazer uma constatação. Era o que estava lá, não é? Isso. Quais são os motivos que as levam a fazer isso? É uma aprovação. E depois entram em competição entre elas, uma competição acérrima. Pá, e a coisa que mais destrói o ser humano é a competição e a comparação. Porque eu, quando me comparo com os outros, eu afasto-me do meu caminho, eu afasto-me do meu propósito, eu afasto-me de tudo que tem a ver comigo. Eu quero ser como aquele para ser aceito. E se puder, entro na competição, ser melhor ainda do que ele. Pá, isto não leva a lado nenhum. Já se desviou. Mas é que os miúdos na escola, eu lembro quando andava na escola primária, havia o quadro de honra, que eram 6 pessoas que ficavam no quadro de honra. E bem, eu nunca fui um grande aluno, nunca fui. E era preguiçoso, não gostava de estudar. Gostava mais de jogar futebol. Então, uma vez, tirei umas boas notas, fui para a 6º lugar do quadro de honra. Até fiquei admirado. Pá. E cheguei a casa e disse ao meu pai, entrei no quadro de honra. E ele, já lá devia estar há muito tempo. Não é? E depois os miúdos são cruéis. Os miúdos, e quando eu cheguei a casa e disse que tinha saído outra vez do quadro de honra, os miúdos gozavam comigo. O meu pai disse, já estava à espera. Já estava à espera. Eu de ti não espero muito, pá. Nem de ter mão. Tu ouvis isto, na altura uma pessoa ficava, ainda vou apanhar por cima. Era mais a preocupação, ainda vou apanhar por cima. Mas era sobretudo, hoje vejo, o sofrimento de atenção constante que nós estávamos. E quem diz eu e meu irmão, diz toda a gente. Muitos. E hoje os pais não se apercebem, mas de outra forma estão a fazer o mesmo aos filhos, exigindo-lhes que eles sejam os melhores alunos, que eles tenham não sei quantos, aprendam inglês, alemão, francês, façam ginástica, balé. Meu Deus, é uma loucura. Nem têm tempo para eles. E o mais importante,
E depois a classe política está a tirar as bases aos professores para poder fazer um trabalho que era extremamente importante, sensibilização dos miúdos para muita coisa. Pá, a classe dos professores, pá, neste momento, eles já estão a dar mais dinheiro aos professores para ficarem para além da reforma, porque eles estão a ficar sem professores. Porque antes, ser professor era uma profissão digna, pá, tinham um papel importante na sociedade. Hoje, os professores, coitados, pá, coitados, se tiram um telemóvel ao miúdo na escola, já levam um processo em cima e não sei o quê, pá. Nem 8 nem 80. Mas isto é fruto de que, e eu sou a favor de 25 de Abril, só não sou a favor do que se fez a seguir. Não se trouxe liberdade. Confundiu-se liberdade com libertinagem. É diferente. Entregou-se tudo, pá. Entregou-se tudo. Eu vivi os anos 70, eu nasci em 61, quando veio 25 de Abril eu tinha 13 anos, portanto eu apanhei aqueles anos 70 todos, pá, da liberdade e não sei o quê, e podemos fazer isto e podemos fazer aquilo, e eu senti isso, e vi o meu pai a sentir isso. Mas depois, pá, houve os abusos. De repente, podemos fazer tudo. E é que a liberdade não tem a ver com fazer... Liberdade, eu posso fazer o que eu quero. Não, liberdade, eu posso fazer o que tem a ver comigo. O que me identifica. E que não vai prejudicar os outros. Estás a ver? A diferença. E as pessoas acharam na altura, e ainda hoje acham, liberdade é poder fazer o que eu quiser, dizer o que eu quiser. Pá, e depois põem perfis falsos, né? com uma cara de não sei quem, e vão para lá criticar toda a gente. Para os Facebooks e depois não sei o quê. Pá, tu vais ver páginas desportivas, por exemplo. Ou outras. Ui, meu Deus. Opa, Ui, Ricardo. Os gajos têm nicknames. E é tudo treinadores de bancada, e é tudo não sei o quê. Pá, mas na vida... É um escape. É um escape. É um escape. Só que, sabes que o grande problema, e perdoem-me dizer isto, mas é verdade, nós temos que avançar e é o progresso e isso tudo. Mas as pessoas que antes falavam à frente do balcão, de repente deram-nos um teclado, os gajos vão falar e pensam que estão a falar atrás do balcão, à frente do balcão, estão a falar para uma comunidade enorme. Pois. Pá, e lê-se barbaridades. Mas, voltando às relações, toda a gente... Pá. Depois tenho aqui uma questão para te colocar. Põe. Pode ser já? Pronto, então olha. Eu vou por aí à frente, não pode. Em relação aos relacionamentos, então, estavas a falar há pouquinho das mulheres entre si e da competição e não sei o que mais que geram, mas isso também não acontece nos relacionamentos. Competição, em vez de cooperação, em vez de funcionar como uma equipa, arrumar os dois para o mesmo lado, conseguem alcançar coisas muito maiores, entram em competição com o outro. O que é que tu achas? Achas que isso Mas isso é uma realidade, porque não é só os miúdos entre eles na escola, porque, repara, se os miúdos são ensinados a competir, quem é que lhes ensina? São competidores. Pois. E, portanto, ainda que possa ser inconscientemente, eles competem entre eles. Quem é que ganha mais? Por exemplo, há homens que não suportam que a mulher ganhe mais que eles. Exato. Ficam à toa com aquilo. Eu sou fraco. Eu não ganho mais que a minha mulher. Deprimem. Que é uma estupidez. Mas também é verdade, e vamos aqui falar de uma coisa, que há mulheres que quando estão nessa posição, também abusam desse poder que têm. Ou seja, nada é perfeito, mas também nem tudo é imperfeito. Agora, efetivamente, isso acontece, a competição na relação. Isso acontece. Não só em termos profissionais, mas em termos também do que é que se faz lá em casa, não é? Seja o que for. Há uma competição. Nas pequenas coisas, pá. Mas isso, repara uma coisa, isso existe porque, e agora sendo mais honesto, ainda mais honesto, é porque não há amor, pá. Claro. E não há maturidade emocional, porque para haver amor, a sério, tem que haver maturidade emocional. Ricardo, não há amor a começar por eles próprios. Isso é falta de confiança. Porquê é que as pessoas competem? Para provar que são melhores. Porquê precisam de provar? Porque não sabem, não reconhecem isso em si. Qual é a origem dos conflitos? É exatamente isso, é a insegurança. Eu crio um conflito para ganhar um poder. Estás a ver? Por exemplo, depois não é geral, obviamente, que há exceções. Mas há pessoas que na profissão que estão representam o papel que gostariam de representar em casa. E tu apanhas pessoas
execráveis mesmo. O poder que eu não tenho em casa e que acham que deviam ter, vêm para o trabalho manifestá-lo. Pá, é horrível isso. Pois é. Eu tive, não menciono nomes, porque eu tive muitos administradores, mas era um déspota, mas um autêntico déspota. E um dia eu estava numa reunião com ele por causa dos orçamentos, pá, e a secretária dele diz, olha, a sua esposa. E ele diz, agora diga que estou numa reunião, não posso. Pá, e segunda vez, olha, a sua esposa. Pá, diga que estou numa reunião, que não posso. Mas a falar bruto. Entanto, ele tinha o telemóvel. E eu, por acaso, sabia o nome da mulher, não é? E, de repente, o telemóvel estava virado para nós, começou a tocar, e era ela. E o gajo pega o telemóvel, eu tenho que atender este, espera aí. Afastou-se, pá, mas dava para ouvir, pá, não é? E ela, papá. Sim, claro, cheguei. De repente ela desliga. E ele diz, opá, desculpa lá, estou farto desta merda, pá. Desculpa aí. Sim, interrompi. Pá, mas ela já tinha desligado o telefone. E eu muito caladinho, pá, eu nem, faz conta que nem percebi nada, estás a ver? Mas, epá, é tal história, sabes? Voltamos ao mesmo. Ter consciência do que é que andamos aqui a fazer, pá. Epá, e ter princípios, valores, amor próprio, epá, ética, todas essas coisas são fundamentais e que não são desenvolvidas desde pequenos, pá. E que era fundamental. Mas nós podemos chegar à adultice, à vida adulta, e mudar, cortar com esse círculo, com esses círculos com essas correntes, pá. Eu preocupei-me em fazer aos meus filhos, como eu disse, o contrário do que o meu pai fez a mim. Pá, e outras coisas na vida. Pá, vale o que vale isto. Mas o maior exemplo, o maior legado que o meu pai me deu foi: pai, eu não quero ser como tu. Eu não quero viver como tu. E não vivo como ele. O meu pai deixou de viver imensas coisas na vida que tinha paixão de fazer e não fez, pelas razões dele, e não vou falar aqui dele, porque eu amava muito o meu pai. Sempre amei muito o meu pai. Mas, epá, eu hoje faço as coisas que eu sinto vontade de fazer, desde que isso não vá afetar diretamente ninguém, não é? Mas nós estamos aqui para ser autênticos. Não é o autenticismo no sentido de eu vou dizer o que me apetece e quem quiser apanhe. Não, ser autênticos é ser autênticos connosco. Porque quando tu és autêntico contigo, automaticamente tu queres ser autêntico com os outros. Tu sentes-te mal quando não és autêntico com os outros. Percebes? Tu tens de ser autêntico com os outros. Às vezes a tua autenticidade fere os outros. Porque as pessoas não estão preparadas, se calhar, para ouvir determinadas verdades. Epá, mas aí a responsabilidade emocional não é tua. É a forma como a outra pessoa vai gerir essa informação. Entendes? E, logicamente, porque nós não somos responsáveis emocionalmente ao ponto de não vivermos a nossa vida porque vamos ferir este ou vamos ferir aquele. E hoje há relações em que as pessoas ficam juntas precisamente porque não são autênticas. Por isso é que eu digo a muitos homens, liberta a tua mulher, pá. Como é que tu consegues ir para um café falar mal dela, pá? E ao libertar a mulher, está-se a libertar ele também. Também, mas é a tal história, estás a perceber? É a tal história que é, os homens têm muito medo de estar sozinhos. Os homens têm medo da solidão que tu não imaginas, muito mais que as mulheres. Os homens têm um medo da solidão porque eles não sabem o que vão fazer estando sozinhos. Por isso é que eles se juntam em bando. Não gostam de estar com eles mesmos. Não conseguem estar com eles mesmos. A solitude é muito tramada. Cláudia, queres fazer alguma pergunta? Sim. Estava a saber aí a mexer. Tem a ver com a questão da maturidade emocional. Quais são os pontos em que tu identificas que a pessoa já tem realmente uma maturidade emocional? O que é preciso para que haja esse reconhecimento e que digas sim, estás num caminho da maturidade emocional? Primeiro,
ela A pessoa. não tem necessidade nenhuma de te mostrar o que sabe ou o que não sabe, o que deixa de ser ou o que tem. Estás a conversar com essa pessoa e estás a perceber que ela nem sequer está a falar dela. Está a falar de coisas. Tu, quando começas a falar com uma pessoa imatura, ela começa-te logo a falar do que tem, do que faz, do que não sei o quê. Num instante, contou-te a vida toda, mesmo que não seja verdade. A pessoa madura não tem pressa. A pessoa imatura tem pressa. Quer mostrar, quer, estás a ver? Sou eu, hein? A pessoa madura não precisa da aprovação. A pessoa madura, se quiser dizer assim, olha, eu detesto balé, diz. Não pergunta assim, primeiro, tu já assististe a balé? Sabes aquela curva? E ele diz assim, eu não gosto de balé. E ela, eu por acaso também não. Pá, isto é um exemplo. Às vezes é ao contrário, não é? Aliás, é mais vezes ao contrário. A pessoa que é madura, não tem pressa. Não levanta a voz. Não precisa provar nada a ninguém. Está ali tranquila. Quem fala muito, normalmente, diz pouco. E o primeiro sinal de uma pessoa imatura, fala demais. Fala demais. Num instante está-te a contar coisas e não sei o quê. E eu tenho um Mercedes, eu tenho não sei o quê, e o meu pai era não sei quem, não sei o quê. Tu vês esses miúdos. Tu olhas para um miúdo, um adolescente, que é o simbolismo da imaturidade. O gajo só fala do que tem, do que faz, do pai, da mãe. O pai, da mãe, Vai comprou agora um carro não sei quantos e vai não sei quantos. As pessoas adultas falam de outra forma, mas falam do mesmo. Falam. A pessoa madura, tu sentes logo. Não tem pressa para nada. Não te quer provar nada. Não precisa de ti. Basicamente é isto. Não precisa de ti. Quer estar contigo. Não precisa de ti. E tu sentes. Aquela pessoa não precisa de ti. Aquela pessoa passa bem sem ti. Mesmo até pode-te amar. Mas não se vai deixar de ser ela própria inteira por causa de ti. Não se vai vender. Não. E é isso, Cláudio. Tu notas, tu sentes. Não sei se estás-te a rir, porque se calhar estás a concordar. Sim. A pessoa não tem necessidade de mostrar nada. A pessoa não te quer cativar até. Não te quer também descativar, não é? Mas está ali serena. Não levanta a voz. Não, está ali. Se vê que o outro está a começar conflitos e já tem vontade de fazer xixi, sai, vai-se embora e deixa-o falar sozinho. Ou então diz-lhe de frente, eu acho que estás a ser inconveniente comigo. Estás a ver? É por isso que é muito difícil tu encontrares, existem, mas é muito difícil tu encontrares pessoas maduras emocionais, porque toda a gente quer representar um papel, porque não se acham suficientes, porque não tiveram amor quando eram miúdos e cresceram às 3 pancadas e de repente assim, eu tenho que criar um personagem porque tem que ser assim. Então, se viram mentirosos... Pois é um vício, não é? Que depois fica incrustado e é difícil, não é? Muito difícil, Cláudio. Eu quero criar mais mentiras para alimentar as mentiras anteriores. Aquilo depois. Sempre que dizer pelo menos mais uma, não é? E a questão da maturidade emocional, há aquela também velha questão de que supostamente quanto mais velha a pessoa é, mais maturidade tem, mas isso também é uma questão que podes falar, não é? Desconstruir isso, não é? Eu conheço pessoas com 30 anos com uma maturidade imensa. Porquê? Porque assumiram, este sou eu, estes são os meus medos, esta é a minha vida, se eu não gosto, eu vou ter que mudar. Eu assumo a responsabilidade emocional e a responsabilidade da minha vida, é minha. Ok? Então, eu é que sou responsável por ela. E conheço pessoas com 50, 60 anos imaturos como tudo. E então, se formos falar de homens, muito mais. É um homem com 60 anos, é um gajo maduro. É o caramba, é que é um homem maduro. Pode ser um homem aprendeu a mostrar uma certa maturidade e percebeu que quanto menos abrir a boca, mais maduro parece. Então tu vês os homens de 60 anos muito mais calados, parece que estão muito mais ponderados. Têm medo de abrir a boca, porque quando abrem a boca, muitas vezes não dizem nenhuma certa. Mas também há homens
com 60 anos que são maduros. Agora, a maturidade não tem a ver com a idade. A experiência de vida pode ter a ver com a idade, sim. Porque a gente, à medida que vai vivendo muitas coisas, vai ganhando alguma experiência. Mas ter experiência de vida é diferente de ter maturidade de vida. Porque tu vais, por exemplo, a uma fábrica e vês lá gajos experientes de caramas. Pá, os gajos são operários fabulosos. Têm experiência. Não é? Mas são imaturos. Nas relações são imaturos. Estás a perceber? A maturidade não tem nada a ver com a idade. Ou seja, a maturidade tem a ver com a vontade que eu tenho de assumir a minha vida, a responsabilidade. A vida que eu levo não é culpa do meu pai, nem culpa da minha mulher, nem culpa do meu patrão. É minha responsabilidade. Se ela está assim, fui eu que deixei que ela ficasse assim. Porque as pessoas não te tratam mal. Tu é que permites que elas te tratam mal. As pessoas não te desrespeitam. Tu é que permites que elas te desrespeitem. As pessoas não te rejeitam. Tu é que proporcionas a rejeição. É isso, é deixar de apontar para fora e passar a apontar para dentro, olhar para dentro. Epá, eu já fui rejeitado. Obviamente que sim, toda a gente já foi rejeitado. E eu, claro que a rejeição dói. Mas eu penso, ok, o que é que eu fiz para motivar esta rejeição? Porque eu tenho alguma responsabilidade. Eu quando digo às pessoas, epá, e perdoem, mas é um facto. Quando alguém é traído, o traidor tem a maior responsabilidade. Mas o traído também teve responsabilidade. Não sabemos qual é entre eles. Mas também tem. Porque permitiu uma coisa, porque fechou os olhos a outra, porque não sei o quê. Estás a perceber? As coisas não acontecem só por um lado, as coisas acontecem sempre pelos dois lados. Sim, é uma moeda com duas faces, não é? E aí é que está a maturidade. Eu fui traído. Ok. Qual é a minha responsabilidade nisto tudo? Porque é aí que eu aprendo a lição. Eu não vou dizer, ei, foi ela, traiu-me, não sei o quê. Não, epá, ok, ela traiu-me, doeu-me, não sei o quê, e marcou-me. Epá, mas foi ela que traiu, não foram as mulheres que traíram. Então, qual é a minha responsabilidade aqui que levou a que ela traísse? Epá, e a gente tem que andar 10 anos para trás. Porque as pessoas não traem de um dia para o outro. A gente vai lá atrás 10 anos e diz assim, eu há 10 anos fazia isto, fazia aquilo. Pá, porque é isto é tomar consciência. E é isto que leva à maturidade emocional, tomar consciência da vida, pá. Só que as pessoas têm medo. Porquê? Porque, repara uma coisa, o que tu mais medo, perdão, nós temos medo do desconhecido. Okay? O desconhecido para nós é uma coisa que nos faz medo. Assumir a responsabilidade da vida é o desconhecido. Porque tu tens medo que não tenhas capacidade de o fazer. Porque tu aprendeste que eras uma porcaria. Que não eras suficiente. Porque nem conseguiste que os teus pais te amassem. Não é? Ou então foste traído. Ou então, sei lá, qualquer coisa. O teu grande amor da adolescência, mentiu. Qualquer coisa. Que aquilo gravou de tal maneira. Tu não te achas suficiente. E então, assumir a relação da vida, e se eu não for capaz? Então é o desconhecido, e o desconhecido é o que nos mete medo. Porque muitas vezes as pessoas têm mais medo de mudar do que propriamente o resultado da mudança. E devia ser ao contrário, porque o resultado da mudança é que é o desconhecido. Mas a mudança vai levar ao desconhecido. E sabes que isto tem origem, e é que é curioso isto. Eu ouvi um gajo americano a falar sobre isto, e desde que ele falou isso, já não lembro o nome do gajo. Os dois maiores medos que nós temos na vida, ganhamos ao nascer. E eu fiquei, já quero ouvir este gajo. E ele diz, nós não nos lembramos, mas quando saímos do nosso pai e entramos na nossa mãe, não é? Enquanto seres vivos, ganhamos a primeira vitória. Ok? Entramos no óvulo, às vezes entra mais um connosco, mas normalmente não. Entrei e eu tenho uma sensação, enquanto embrião, de especial. Estás a ver? Consegui. Porque há uma consciência, ainda que muito básica, mas há uma consciência porque ele sabe, não é só instinto, é consciência
muito pequenina de que tem que ir para ali, tem que entrar ali. Eles vão com aquilo já. Ninguém lhes disse. É um instinto, mas também há uma consciência lá no meio. Que isto é que é revolucionário, porque antigamente falava-se que era só instinto, mas já se fala que já há consciência. Pá, uma coisa muito tensa. Entraste, cresceste na barriga da tua mãe, pá, no líquido amniótico, és alimentado pelo cordão umbilical, estás ali na maior, pá, tudo na boa, tudo escurinho. Agora já há as ecografias tridimensionais e tu vês que a criança 80% do tempo está a dormir, 20% está a sorrir. E à volta com o cordão umbilical, e não sei o quê. Entretanto, chega ao momento de nascer. Tu não pediste para nascer, não é? Mas o corpo da mulher, naturalmente, chega a um ponto, rebentam as águas e expele a criança. A criança não sabe o que está a acontecer. Quando sai, vê pela primeira vez luz. Okay? Nunca viu luz. Esteve sempre no escuro. Ouve pela primeira vez vozes. Tocam-lhe pela primeira vez. Abanam-lhe, mandam-lhe um biqueiro com a mão, depois, e paramos aí. E aí ganhas o primeiro medo. O medo da mudança. Estavas tão bem e mudaste e sofreste. Porque a criança sofre com aquilo tudo, porque é tudo novo. Depois, outra coisa. Quando cortam o cordão umbilical. Porquê é que, quando se pode, põe-se a criança em cima da mãe para cortar o cordão umbilical? Precisamente porque o corte da origem não é tão forte. Se pegam no miúdo, cruz, e cortam, o miúdo faz, é muito ligeiro, mas faz, porque ele sente o corte com a fonte. E de repente ele é afastado da fonte. E ele sente-se perdido. Porque a única coisa que ele conhece é a mãe. E ele sente-se perdido. Epá, e levam-no, lavam-no, põem-lhe toalhas, põem-lhe gorros, põem tudo. O miúdo ali em pânico. E de repente juntam-no à fonte outra vez. E ele reconhece a fonte. Ele ganha o segundo medo. O medo da rejeição. Também chamado medo de perder. E esses dois medos vão-te acompanhar a vida toda. E são esses dois grandes medos, o medo da mudança e o medo da rejeição, para que tu tens que trabalhar também. Porque a vida é mudança constante. Se tu tens medo de mudar, pá, vais sofrer. Vais sofrer. A vida é rejeição constante. Se tu tens medo de ser rejeitado, tu não sais do sítio. Tens medo do amor, tens medo de ir para o emprego, tens medo de tudo. E nós temos que ver isso de uma forma natural. É como a morte. Nós todos vamos morrer. Pá, se a gente se puser a pensar nisso, e há pessoas que pensam nisso, nem vivem. Eu vou morrer um dia, eu vou morrer um dia. Enquanto pensam na morte, a vida está a passar ao lado. E quando tu pensas, eu vou para uma relação, tenho medo de ser rejeitado, pá, está tudo tramado. Vou fazer uma mudança, tenho medo. Pá. E depois temos um cavalheiro aqui, que nós achamos que somos o que pensamos, nós somos o que sentimos. Esse cavalheiro, a função dele é proteger-nos do sofrimento, da dor. Então, sempre que nós pensamos, eu vou mudar, ele, cuidado, cuidado, mesmo no mais simples, vou mudar de emprego. Não, olha que tu és efetivo aqui, mas ganho pouco. Mas és efetivo. Isto é tudo. É certinho. Este gajo aqui, cuja função, por isso é que ele é nosso funcionário. Mas a maior parte das pessoas acham que nós somos isto. Uhum. Então, não conseguimos distinguir aquilo que sentimos daquilo que pensamos. Então eu digo assim, eu vou mudar de emprego, estou farto, ganho pouco. E de repente, mas e se eu vou para um outro emprego, eu desconhecido, e até corre mal, e perco o emprego. No período de aprendizagem, os gajos dizem que eu não... E perdi o meu emprego efetivo. É preferível um pássaro na mão depois a voar. Pronto, esta história isto, arrastando isto para as relações, porque anda tudo junto. As pessoas dizem, eu tenho a minha vida profissional e a minha vida pessoal. É o mesmo macaco que está no mesmo lado. E as coisas refletem-se de um lado para o outro. Não vamos distinguir as coisas. Miguel, a questão da rejeição, que é preciso também desconstruir, não achas? Que é, na realidade, não estás a ser rejeitado.
Outra pessoa está simplesmente a fazer outra escolha. É só isso. Está-te a dar a possibilidade de evoluires. Porque evoluir-se através da rejeição. E também se vitimiza. Tu tens duas escolhas. Aceitas a rejeição por muito que doa, porque dói sempre. Não vamos cá dizer, se a gente ama aquela pessoa e ela nos rejeita, vai doer sempre. Não dói nada, não dói, só se for um homem, não dói nada. Então já estava farto dela e tal. Mas chega à noite, ai meu peito que dói tanto. A rejeição dói sempre. Mas a rejeição pode ser vista como uma evolução. A possibilidade que te estão a dar de aprenderes mais algo, ou então a vitimização, que é o mais fácil. É muito mais fácil tu vitimizar-te. Pôs as culpas no outro. Isto é imaturidade. É da imaturidade mais básica que há. Nas relações, a culpa é dele. A culpa é dela. Assim. Pronto. Está resolvido. Mas acho que também o que é que achas disso? Acho que a maior parte de nós, o sentido de pertença, o querer pertencer, acho que é algo que move, não é? Então, isso é algo que nos leva a querer fazer parte e a ter medo da rejeição. A rejeição é questão de eu agora não pertenço a lado nenhum. Pertenço a quem? O que é que eu faço? O que é que dizes sobre isso? E exatamente isso. Isso combate-se isso com o amor próprio. Porque tu, apesar de, gostas, todos nós somos animais sociais e precisamos de pertencer. Mas há pertencer e há depender. Se eu tiver amor próprio, eu gosto de pertencer àquele grupo, porque até me identifico. Mas tenho a mim sempre. Agora, se eu não tiver amor próprio, eu associo-me a grupos e fico dependente dos grupos. E tenho medo de ser rejeitado. Continuo com medo da rejeição. Enquanto que eu sei que há hipótese de eu ser rejeitado. Mas eu sei que se for rejeitado, eu vou lidar com isso, porque tenho amor próprio. Não tenho medo da solidão. É a diferença, percebes, Cláudia? Eu tenho-me a mim, e eu gosto de pertencer a outros grupos, que sou um animal social. Se eu não for um animal social, estou tramado, porque ninguém sobrevive sozinho. Agora, outra coisa é eu não ter amor próprio e eu precisar de pertencer a coisas para me sentir alguém. São sente-se no vazio, pois. Ao vazio. E então, se de repente começam a dizer, tu estás-te a portar mal no grupo e não sei o quê, ou começas a sentir que estão-te a pôr de lado, estás perdido, porque não te tens a ti. A rejeição aí funciona de uma forma incrível. Não é? A adolescência é muito comum, não é? Os adolescentes têm muito esta questão de sentido de pertença, e isso é normal. Agora, quando vamos para adultos, já deve haver supostamente mais maturidade para lidar com essa questão de rejeição, não é? Mas aí era aquele ponto que eu dizia, é preciso consciência, é preciso termos consciência, eu não estou bem na minha vida. Há qualquer coisa, eu tenho que fazer qualquer coisa. E quando a gente não sabe, a gente procura ajuda. Para isso que existem os terapeutas, são para isso, mesmo até nas terapias alternativas. Quando eu saí da Sonai, fui ser terapeuta de Reiki, mestre de Reiki. Toda a gente disse que eu estava maluco, não é? Então deixei de ser diretor-geral da Sonai para ser terapeuta de Reiki. Mas era o que eu queria. E aprendi imenso. E o Reiki, há 20 e tal anos, não era o que é hoje. Não havia livros, não havia nada. E o Mikada foi apelidado de bruxo, foi apelidado de não sei o quê. Eu lembro que, eu quando trabalhava na Maia, uma vez andavam à procura de um senhor da Maia. É um senhor da Maia que faz assim umas coisas com as mãos. E por acaso perguntaram lá a um gajo que conhecia-me, senhor da Maia. Então eu era conhecido nos meandros como senhor da Maia. Porquê? Porque eles não sabiam explicar o que era o Reiki. Mas iam para lá com ansiedade e não sei o quê, depois saiam lá bem. O que é que ele fazia? O gajo só põe as mãos, O senhor da Maia, o gajo só põe as mãos. Estás a ver o ponto que era na altura. E pronto, ainda fui terapeuta durante uns anos, mas depois descobri o coaching, descobri que eu gostava de ajudar de uma forma, através da palavra, da comunicação, percebes? O Reiki é excelente, ainda hoje recebo quando preciso, não é? Já não faço, porque, pronto, há um tempo para tudo, não é? Há uma altura, sim. Mas
Mas recebo Reiki quando sinto que estou a precisar, vou, porque eu sou um ser humano, eu não sou uma máquina. E eu sei, reconheço-me a mim, quando estou mais sensível, mais fragilizado energeticamente, porque convivo com muita gente, eu é a primeira coisa que faço, ligo, marco, vou fazer, que é para, se for preciso 2 sessões, até me sentir bem. Porque sou humano, pá. Antes de tudo sou humano. E tenho vulnerabilidades, que não são fraquezas, mas que tenho que trabalhá-las. Não é? Agora, o Reiki ensinou-me imenso, e é uma coisa que as pessoas deviam saber, a lidar com as energias, a ser sensível às energias. Eu, quando estou a falar com uma pessoa, estou a sentir a energia da pessoa. Eu não sou nenhum ser extra que apanha. Não, a gente aprende a sentir. É tão bom a gente sentir. As pessoas, quando estão a fazer amor, sentem, não é? Sentem, mas há alguns que até nem sentem. Estão a pensar no que estão a sentir, que é diferente. Porque o fazer amor tem muito que se liga. Tem muito que se liga. Não é só estar um com o outro, não é? Sentir o amor não é para todos. Agora, fazer amor, muita gente faz. Ou acha que está a fazer. Mas sentir o amor, isso não é para qualquer um. Primeiro, a pessoa tem que ter o mesmo nível de maturidade, o mesmo grau de amor, o mesmo grau de sensibilidade. Há uma conciliação que é cada vez mais difícil, porque cada vez mais as pessoas querem ser outras que não elas, querem imitar aquilo, querem se comparar com aquilo, querem ter aquilo, querem não sei o quê. Mas eles não têm grande responsabilidade nisto. É o sistema, é o processo em si que quer que as pessoas sejam assim. E as pessoas não param para tomar consciência. Peraí, eu estou a ser enganado. Eu estou a ser levado para ali, eu não quero. Não dão, sabes? Porque o Manel também foi, eu também vou. Não é? E era aquilo que eu falava desde o início. O ter consciência. Porquê é que eu estou a fazer isto? Por mim? Eu há dias escrevi um texto que as pessoas nunca tinham pensado, muitas pessoas, que é aquilo que eu faço pelos outros só tem sentido se eu estiver a fazer por mim também. Eu lembro quando dava palestras, às vezes pegava com as pessoas e dizia assim: vocês pensam que eu estou aqui para vocês? Eu por vocês tinha ficado em casa. Eu não vinha aqui por nenhum de vocês. As pessoas ficavam a olhar para mim. Então, mas não gosta de dar palestras? Gosto muito. Mas eu venho aqui porque eu gosto de dar palestras. Eu venho aqui por mim. E automaticamente estou a chegar a vocês. Porque por vocês eu não vinha aqui. As pessoas ficam muito confusas com isto. Mas é assim que tem que ser. Em última instância, tudo o que eu faço tem que fazer sentido para mim. Porque assim é que vai fazer sentido para os outros. Se eu vou fazer uma coisa a pensar no dinheiro ou a pensar em não sei o quê, e lá, ora, vocês aqui, isso vais às formações da maior parte das financiadas. Aqueles gajos estão ali a fazer por fazer pelo dinheiro. Às vezes apanhas um ou outro, mas a maior parte não estão ali, estás a perceber? O debitar só informação. É tal consciência. As pessoas têm muito medo de ter consciência. É das coisas que eu mais me preocupo, é ter consciência. Como é que eu estou hoje? Eu estou a sentir isto. Porquê é que eu estou a sentir isto? Não é uma obsessão, é um exercício natural que a gente faz. Porquê é que eu estou a sentir raiva daquela pessoa? Eu sei que quando sinto raiva daquela pessoa, fui eu que fiz qualquer coisa. Porque a raiva que tu lanças contra alguém é contra ti primeiro. Não tenhas dúvidas. Aquele gajo que, eu detesto a minha mulher, não sei o que, a minha ex-mulher. Sim, eu antes, se tivesse sabido, não tinha metido nesta relação. Ele ou ela. Então a raiva é contra ele, porque se deixou ir, porque devia ter não ido. Enfim, seja o que for. A raiva que tu sentes pelos outros, examina e vais ver que primeiro tem a ver contigo. Sim, e nasce na pessoa, logo em primeiro lugar. Não é? E assim é que aprendes a tomar consciência. Porquê é que eu estou irritado com aquela mulher? Porquê é que eu estou irritado com aquele homem? Porquê é que eu estou irritado com o meu patrão? Porquê é que eu estou... Se tu tiveres consciência e analisares e sentires, tu enriqueces-te imenso. É o autoconhecimento, é isto o autoconhecimento. É ter consciência. E, naturalmente, trabalhar o amor próprio. E o amor próprio trabalha-se como? Alinhado com a tua verdade.
E as pessoas dizem, mas como é que eu sei que é a minha verdade? Fazes uma pergunta muito simples. Se eu não tivesse medo de nada, o que é que eu faria nesta situação? Tens logo a verdade. Pá. É automático. É automático. Tu dizes logo, eu faria isto. Só que depois este gajo aqui começa a dizer, tu és maluco, pá. Olha o que as pessoas vão pensar. Olha o que eu sei. Eu quando fui para terapeuta de Reiki, eu fiquei sem dinheiro. Pá, porque eram outros tempos. E toda a gente me pressionava, não a minha mulher na altura, que estava comigo e foi bastante apoiante, e os meus filhos. Mas o resto da família, né, vai trabalhar. E eu, cheio de problemas financeiros, mas eu chegava à noite, porque havia noites que eu não conseguia dormir, e chegava à noite e dizia assim, Ricardo, se tu não tivesses medo, o que é que tu farias? Terapeuta de Reiki. Porra. Mas era mesmo assim. Então, de manhã, não havia internet. Né? Pagava em panfletos que eu tinha, ia com a minha filha mais. É do meio. Antigamente era mais, não, agora era do meio. Pegava nela, íamos de manhã, antes de levá-la para a escola, e ela ia comigo e íamos distribuir papéis nas caixas de correio, porque era assim, não. Pois. Não havia internet, nem Facebook, nem nada. Então, e depois chegávamos à noite na esperança que as pessoas telefonassem. Ninguém telefonava. E eu parava e dizia, mas é assim, como é que é? É terapeuta de Reiki, quer ser? Amanhã vais outra vez. E a minha filha dizia, amanhã não me apetece, papá, está bem. E eu, frio, às vezes a chover, tic. E às vezes lá vinha uma chamada, estás a ver? E na altura era quase tudo anónimos, que as pessoas tinham medo de perguntar, identificarem-se. Eram outros tempos, mas era giro. Mas na base de tudo isto é termos consciência. É não fugir da vida. A vida está em ti. Tu és vida. Não fujas de ti porque foges da vida. Consciência. Quando tens consciência, é como se tivesses... Olha, uma coisa é engolir a comida, outra coisa é saboreá-la. Tu, ao teres consciência, tu estás a saborear a tua vida. Exatamente. Estás a vivê-la num outro nível. É diferente. Porque tu és vida. Tu és vida, pá. E quando tu achas que a vida acontece fora de ti, não, a vida acontece toda dentro de ti. Porque é a percepção que tu tens da vida, está aqui, és tu. Tu olhas para uma coisa e sentes aqui a vida. A vida está lá fora, mas ela está toda cá dentro. Ela acontece dentro de ti. Claro que acontece. Tu analisas as coisas dentro de ti, da vida. A vida, tu és vida, pá. E repara, eu inclusivamente, às vezes já digo às pessoas, porque isto de ter amor próprio é muito complicado. Isto a gente trabalhar o amor próprio. Eu já digo às pessoas às vezes que é assim, olha, você tem outra maneira de fazer. É o contrário. Mas é muito mais difícil. Mas as pessoas acham mais fácil. Comece por amar a vida. Ame tudo na vida. Olhe para a vida como um milagre. Okay? Ame a vida. Porque, de facto, a vida é para se amar. Ame a vida. A seguir, construa a sua vida com esse amor que tem pela vida. E você vai amar a sua vida. E se você ama a sua vida, você também se ama a si. É desconstruir ao contrário. Exato. Só que é muito mais difícil. Porque as pessoas são tão críticas, julgadoras, invejosas, tão mentirosas. Amar a vida na sua totalidade é das coisas mais difíceis que o ser humano tem. E eu digo, a alternativa é esta, se quiser, não é? Só que as pessoas é muito mais difícil e por aí. Mas, de fora para dentro é mais difícil. Mas também há muito desconhecimento de como é que se faz isto, sabes? Porque também existe uma componente em muitos terapeutas, e sobretudo terapeutas da parte de psicologia, não sei o quê, que não ensinam o método, sabes? Não dão a cana, não ensinam a pescar, levam a pessoa a ficar dependente. Faz assim. Sabes? Porque há aquela dependência que alguns têm em termos financeiros. Exatamente. E nos dias de hoje, com todo o respeito pelos psicólogos, mas há mais psicólogos que, sei lá que, tu vês em todo lado, tu vês em balcões dos bancos psicólogos a trabalhar. Porque houve uma altura em que, era o que estava a dar, e nós aqui, como em todo lado, quando está a dar uma coisa, era como as lojas de 300. Quando começou a dar, de repente, essa loja... Vai tudo atrás. E fechou tudo, não é? E agora é os chineses.
Mas os chineses é uma história diferente, porque são financiados e não Exato. pagam impostos e lavagem de dinheiro, tanta coisa, nem vale a pena falar. Mas basicamente é isso. Pá. As pessoas que querem ter relações saudáveis têm que ter uma relação saudável com eles próprios. E isso constrói-se. Sim. E E é às possível. vezes, É preciso que as pessoas percebam isso, é possível, é possível. E a ajuda, como estava a dizer, os terapeutas, a ajuda, procurem-na sem vergonha, sem medos, vão à descoberta, porque medo é de repetirem aquilo que já viveram, repetirem os mesmos padrões. Não resultou, se não resultou, é preciso alternativa, é preciso hipótese conhecida. há outra coisa, Paulo, desculpa interromper, que é Não, força. a empatia. Tu vais ter com um terapeuta, e não é porque te disseram que é o professor, doutor, não sei o que tu vais e... Não, tu tens de sentir empatia com a pessoa. Ligação. Ligação, porque senão não vai funcionar. Se tu vais ter com uma pessoa, não tens empatia, o que é que tu vais lá fazer? Não vais aprender nada, vais gastar dinheiro. Epá, às vezes é possível, há pessoas, tu sentes uma empatia tão grande, tu evoluís tanto. A minha terapeuta de Reiki e mestre de Reiki, pá, eu tinha uma empatia com ela. Foi logo à primeira. Pá, eu aprendi tanto com aquela mulher. Não sei onde é que ela anda, nunca mais a vi. A vida é assim, põe-nos as pessoas durante um tempo, quando cumpriram o que tinham cumprido, desaparecem. Pois é. Nas relações é a mesma coisa. As pessoas saem da nossa vida porque já devíamos ter aprendido o que devíamos ter Já aprendido. deu tinha lá. Exatamente. Mas, pá, sobretudo é isso. Resumindo isto tudo, assim, é para ter maturidade, para ter amor próprio, a gente tem que partir de uma base de tomar consciência de nós próprios, da nossa vida, assumir a responsabilidade, pá, começar a perceber que tudo o que acontece na nossa vida é para o nosso bem. Tudo. E as pessoas dizem, uma doença? Aí vamos ter que ir falar da eternidade da alma, não é? E nem toda a gente acredita. Nem toda a gente acredita. Porque é claro que é injusto humanamente uma criança morrer com 5, 6 anos. Sim. Mas a alma dela provavelmente propôs-se a isto. Mas isto é outro campo. Sim, sim, isso abre outros caminhos. É. Mas repara, quem acreditar nisso vive uma vida muito mais tranquila. Claro. Uma vida muito mais tranquila, porque tem noção da longevidade e da eternidade da alma. Mas nós hoje estamos a falar de relações. O ser humano, não é? O ser humano e a complexidade das emoções. O Miquel, e nós, repara, nós na outra live que tivemos, em março de 2024, foram 2 horas e 2 minutos, não me engano, coisa do género. Estamos quase lá. E eu pensava, não, desta vez vai ser menos, vai ser mais curtinho, mas não há hipótese. Olha, e flui tão bem a conversa contigo, tem sido tão bom. É por isso é que também te chamei de novo e te convidei de novo para vir. E conseguimos estar aqui mais à vontadinha, mais uma horita e meia na boa, a falar sobre isto. E agora íamos entrar pela questão da alma e íamos por aí fora e seria com certeza uma conversa. E perdoa-me, Paulo, fazer uma coisa que eu gosto de dizer isto, que é as pessoas, eu não estou aqui para ofender ninguém, porque há pessoas que acham que eu ofendo as pessoas. Eu não estou aqui, eu estou aqui para alertar as consciências. E às vezes dói alertar as consciências com a verdade. Mas se as pessoas tiverem a humildade de dar o benefício da dúvida, deixa lá ver o que é que este gajo disse. Será que tem sentido? Pá, se não tiver sentido, não tem. Mas pelo menos dar o benefício da dúvida a eles, não é a mim, é a eles. Sim. Darem-se a oportunidade. Pá, de ouvir e pensar, será que este gajo que está ali a dizer estas coisas e aquelas 2 pessoas que estão do outro lado também estão a dizer aquelas coisas, será que isto tem algum sentido para mim? Deixa-me sentir isto, deixa-me pensar sentindo, deixa-me... Epá, e se calhar as pessoas vão ficar surpreendidas. Permitam-se, não é? E não só, e se dói, é porque há ali uma ferida. Exatamente. É com a pele, se a pele estiver íntegra, não é? Posso tocar aqui e pôr aqui um líquido, não há problema. Se tiver uma ferida, qualquer coisa que eu toque, eu pôr um líquido que aqui, vai arder, vai doer. É uma ferida aberta. Por isso é que era importante as crianças saberem o que eram emoções. Porque depois, quando eles tocavam nas feridas, eles sabiam, isto é isto, isto é isto. Isto é normal acontecer. Eu sei o que tenho que fazer, eu sei o que posso fazer. Pronto. Mas não.
As feridas tratam-se, não é? As feridas tratam-se, exatamente para que deixe de ser ferida, para que passe a ficar novamente íntegro. Não é? Quando se fala numa pele íntegra, é exatamente íntegro, não haver ali falhas, está tudo bem. Nós vamos ter feridas toda a vida. Porque toda a vida há feridas que são feitas, ok? Porque somos seres humanos, mas é aí que nós aprendemos. Não é fugindo das feridas, é tal maturidade. Eu tenho esta ferida está-me a provocar o quê? O que é que eu posso fazer para entender esta ferida, ultrapassá-la, cicatrizá-la? Sabes, é tal consciência. O primeiro passo, que eu essa consciência que eu reconhecer. Claro. Eu conheço esta ferida em mim. Só podes mudar aquilo que tu aceitas. Pois. Se tu não aceitas, tu não mudas. Se te dizem, tu és um egoísta, tu não sou nada, nunca mais vais deixar de ser egoísta. Enquanto que se tu paras assim, mas tanta gente a chamar-me egoísta, não és egoísta, Paulo, estou a dizer isso. Será que eu sou egoísta? O que é um egoísta? Eu faço isto. Tal consciência. Então eu não quero ser egoísta. Então começa a mudança. E a mudança dói. Porque tens que cortar com padrões. E há pessoas que estão habituadas a que tu sejas assim. E que estranham. E que se afastam. Sim, pois é, vai mexer muita coisa depois à volta. É muito interessante só partilhar aqui uma coisa que tem a ver com as emoções. Já há escolas, sim, que trabalham as emoções. Aqui onde nós moramos, sim, tem algumas jardins de infância e escolas primárias em que vão mesmo trabalhar as emoções. E de uma forma mais específica, ainda ontem a minha filhota, ela tem 7 anos, chamaram-lhe mimada, então ela perguntou-me o que era isso ser mimada, o que é que isso significava ser mimada, então eu expliquei-lhe, porque quando nós não sabemos o que é que são emoções, é muito difícil identificá-las e perceber que todas elas são válidas, né? Desde a tristeza, ao medo, à raiva, todas elas são necessárias. A forma como nós vivemos entre nós é que é importante aprender desde cedo para ajudar a ser adultos mais saudáveis. Exatamente. E adultos saudáveis têm relações saudáveis. Exato. Percebes? E eu concordo contigo, Cláudia. É exatamente isso. É termos consciência. E a tua filha já demonstra, estás a ver, uma maturidade que também vem da curiosidade. Nas crianças, a maturidade constrói-se com a curiosidade. O que é isto? Estás a ver, tu quando perguntas o que é isto, estás a querer ter consciência do que é isto. Abres a porta à informação, não é? Exatamente. E, felizmente, tem uma mãe que explica. Sim. Mas se tu fosses, filha, por amor de Deus, agora não que tu queria fazer o bolo e não sei o quê, a tua filha ia fazer a análise dela. Ia pensar, isto não é bom, eu não posso ser mimalha. Então, não sei o quê, como é que eu faço? E depois começam, sabes que as crianças a pensar, meu Deus, se os pais não esclarecem, com calma, a cabeça deles trabalha. A minha cabeça e do meu irmão trabalhava tanto, imagina, a gente fazia cada filme, precisamente porque não nos explicavam o que era. Estás a ver? Fizeste mal, se fizeste bem, fizeste a tua obrigação. Eram outros tempos. Mas ainda há muita coisa assim. Mas, basicamente, resumindo a nossa conversa, a maturidade emocional começa por 2 coisas. Tomar consciência e começar a trabalhar o amor próprio. Estás a ver? Porque só podes dar quem és. Não podes. Se não crias um personagem para estar com o teu pai, crias um personagem para estar com a tua mulher, crias um personagem para estar na escola, crias tantos personagens que tu a dada altura nem sabes quem és. Não é? Torna tudo muito mais difícil. Não é? Completamente. Ricardo, obrigado eu pela oportunidade de ter falado um bocadinho. Foi muito bom. E obrigado à Cláudia também. Obrigada. Sim, que eu convidei a última da hora, foi assim mesmo em cima. Não, mas foi muito bom. Fez umas perguntas muito pertinentes. E é sempre importante, até por uma questão das pessoas que estão a ver, para sentirem-se representadas por ti. Percebes? E isso é importante. Se não eram 2 homens, esse é. Estão comprados um e o outro. Assim não. Também participaste bem, deste o teu contributo e as mulheres identificaram-se seguramente com o teu papel aqui. E isso também é muito importante. É isso. Foi uma excelente ideia. Obrigado. E tenho a certeza, olha, foi a intuição mesmo, que eu estava assim, não estava a pensar nisso, entrou-me assim mesmo,
E eu, olha, falei com ela, falei contigo, pronto. Muito bem. Foi muito bom ter-vos aqui, aos dois, e tenho certeza que vai tocar pessoas. Esta informação, e o canal existe para isso, trazer informação válida para o crescimento individual de cada um e a pensar também no coletivo, como é óbvio, como consequência, e que isto toque as pessoas, que as faça pensar, refletir, sentir-se mais. A ideia é essa. Sim. Levar, entregar às pessoas, e de uma forma gratuita, que é o que se passa aqui, não é? Estás tu a partilhar o teu tempo, estou eu, está a Cláudia, a partilhar e partilhando agora com quem quiser ver e aceder e sentir isso. Se quiserem também já agora, que a conversa foi de uma forma que eu nem parei a meio para pedir para subscrever o canal, quem ainda não tenha subscrito, se acharem que faz sentido, como é óbvio, partilharem este vídeo, façam-nos chegar a mais pessoas, não fiquem só com a informação para vocês. Isso é uma forma de ajudar e de trazer algo mais para o mundo. E colocar o like, não é? Como é óbvio, não é? Cantilena do costume, não se esqueça que isso é importante para o funcionamento do canal, para o crescimento do canal. E sendo assim, aí façam também um comentário, podem até colocar alguma questão, não para agora que já ficou tarde, mas o Micar depois com certeza não tem problema nenhum também eu faço-lhe chegar a informação, se ele quiser responder. E depois vou colocar também, porque o Micar, eu nem apresentei direitinho logo de início, o Micar é escritor, portanto, orador, que é o caso que está aqui a fazer, palestras, não sei se ainda vais fazendo ou não, de vez em quando, né? Pronto. E este homem, com esta informação que traz, com esta maturidade emocional, por isso é que eu convidei para falar sobre este tema, e é sempre um prazer. E tenho certeza que, olha, como se dizer, não há duas sem três, não é? Hei de fazer novo convite, não sei se é daqui por 2 anos, daqui por 1 ano, não é? Porque foi tão rápido, Micardo. Sim, é isso. Mas é mesmo isso, olhamos para trás, 2 anos já passaram, já. Não, e repara, passaram 2 horas no instante. Não é? Também foram 2 horas no instante, é verdade. Micardo, muito obrigado. Tá? Olha, tudo bom para vocês. Obrigado pela tua participação também, Cláudia. Obrigada. É um prazer conhecer-te. Obrigada, igualmente. E vamos em frente. Até sempre. Vou terminar com o mantra do canal, que na altura, lá está, isto não era um mantra, nem sei se na altura, nas primeiras entrevistas, nem me lembro se eu diria, mas acabou por ser um mantra que eu, com todo o gosto, termino porque faz todo sentido. Então, juntos sabemos mais, juntos somos mais fortes, juntos iremos mais longe. Faça-se luz nas vossas vidas, nos vossos corações, nas vossas mentes. Até breve. Lindo. Um grande abraço. Tudo bom.